Estamos aqui em mais um episódio do podcast Papo com Clê. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um dos maiores críticos e jornalistas dedicados à música nesse país. Um cara que é apaixonado pelas nossas cantoras e inclusive está lançando um livro chamado Cantadas. Sou fã do Mauro Ferreira de longa data, desde quando ele escrevia só em jornal, depois quando ele foi para os blogs. Então é um cara que realmente tem todo o meu respeito. Mas eu também queria aproveitar para celebrar a parceria que a gente está fazendo com a We Play Music TV, que é uma plataforma de streaming dedicada para shows ao vivo. Eu que tô com 49 anos, que já comprei muito videocassete de show, depois a gente teve os DVDs, os Blu-rays, e de repente a gente não tem mais aonde assistir esses shows todos, e aí você entra na We Play Music TV e tá tudo lá. E assistir os shows dos artistas que você ama na sua casa, no conforto do seu lar. E que tem uma coisa que eu amo, que é você saber quem tocou e saber que esses músicos estão recebendo a cada vez que alguém vem aqui dar um play, né? Sim, é fundamental. Crédito é fundamental, né? E a remuneração também. Porque as pessoas esquecem que a música não é feita só pelo cantor que está no palco. Tem toda uma cadeia de profissional, desde quem fez a capa do DVD ou do álbum, todos os músicos que tocaram. Então é muita gente envolvida num trabalho. Então acho fundamental realmente que todo mundo seja creditado e remunerado. Isso é fundamental. Esse show aqui você assistiu ao vivo? Claro, o Gal Costa, não perco nenhum. Desde que eu comecei a trabalhar, é uma das minhas grandes favoritas de todos os tempos. Então, claro, se possível na estreia. Quando não é no Rio, às vezes eu até vou fora. Assim, quando é São Paulo ou Bahia. Mas é claro, e vejo mais de uma vez sempre. Você vê mais de uma vez? No caso das cantoras como Gal, sim. Aí você vai o quê? Na estreia e espera retornar à cidade para assistir de novo? Retornar à cidade. Eu gosto de ir na estreia. Porque a questão jornalística, tem um texto da Zélia Duncan, que ela escreveu no Globo, quando ela fazia a crônica, que ela falou uma coisa muito inteligente, que a Zélia é muito inteligente também na questão da escrita. Hoje, o momento da estreia, a surpresa, é tudo na estreia mesmo nacional de uma turnê. Porque tudo depois vai estar tudo no YouTube, vai estar todo mundo nas redes sociais comentando. A banda vídeos. redonda. Porque antigamente, antes da era da internet, tinha aquela surpresa, a cada cidade que o cantor chegava, era uma surpresa, você não sabia, às vezes até o próprio jornalista, por mais informado que seja, ele não sabia o que ia ver. E hoje isso não acontece. Então se a Gal estreia um show em São Paulo, no momento, ela saiu do palco às 11 da noite, meia-noite os seguidores mais fiéis já vão estar sabendo o roteiro, vão estar vendo vídeos. Então eu procuro, como jornalista, fazer uma resenha quente. No momento da estreia, eu acho importante, repercute mais. Mas é claro que não dá sempre. A minha base é o Rio de Janeiro, mas às vezes, quando é uma cantora como Gal, Bethânia, Marisa Monte, eu vou a São Paulo ou mesmo para outras cidades. Esse foi um ponto que eu não tinha parado pra pensar. Só na estreia que é surpresa. É a surpresa, exatamente. Depois isso não era assim. E quem teve essa sacação foi a Zélia, e isso realmente... E eu sinto isso. Porque quando eu faço uma resenha de uma estreia, é muito mais quente, todo mundo quer saber o roteiro, que eu geralmente publico o roteiro de uma estreia. Então, mas agora eu também já criei uma técnica minha. Quando não dá pra ver, por exemplo, o Chico estreou na Paraíba. Eu não pude ir por questão financeira e também a incerteza da pandemia também. Agora a gente, felizmente, está saindo, mas sempre ainda tinha uma coisa. Será que vai ter mesmo show? Se vai ser adiado? Então só que aí eu publico o roteiro. Eu pesquiso o roteiro e aí interpreto o roteiro. Eu deixo claro que não é uma resenha do show, porque eu não vi o show. Mas aí eu analiso aquele roteiro, quais são as músicas surpreendentes, quais são as mais recorrentes. Mesmo sem ter visto. Sem ter visto. Aí uma análise do repertório em si. Eu achei que você fugia dos spoilers pra só assistir zerado na hora que vem ao Rio. Não, porque é importante. Eu fiz isso com o Caetano, que também estreou em Belo Horizonte. O Caetano sempre estreava no Rio, mas ele estreou Meu Coco em Belo Horizonte, eu também não fui. Aí eu faço a análise do roteiro na minha coluna no G1. Aí quando o show chega na minha cidade, aí eu faço a resenha do show em si. Então, de uma certa forma, rende duas vezes. Mas o ideal, claro, se possível, é ver logo o show na estreia nacional, porque aí já junta tudo. A opinião com a análise do roteiro é mais completo. E você, esse frescor da estreia, porque tem o nervosismo, né? Sim. A banda às vezes não tá tão redonda, o figurino, tudo vai sendo azeitado, luz. Quando você vê, tipo, às vezes 6 meses depois, 1 ano, você sente a diferença, assim? Olha, eu vou te fazer uma... Você gosta mais ou não? Eu gosto mais da estreia. Talvez seja uma resposta surpreendente pelo seguinte. Tudo bem, tá tudo sendo azeitado, tá tudo
tudo verde numa estreia, é natural que seja, há uma tensão, mas existe um brilho da estreia. Isso vale para teatro também, que eu sou muito aficionado por teatro. Existe um brilho de você estar pisando ali pela primeira vez, abrindo a cortina com aquele show, e isso é irreproduzível depois. E eu acho que, só te complementando, quando a gente vai ver uma Gal, um Caetano, uma Bethânia, uma Marisa, eu acho que o único momento que eles ainda estão virgens, voltando a ser aquele artista de quando começou, é numa estreia. Sim, sim. Porque a tensão é geral. E a tensão também é da parte do crítico. Se você faz um trabalho sério, eu também fico lá tenso, querendo saber se eu vou aprender o significado do show, o conceito, porque o show é mais difícil de resenhar pelo seguinte: o disco eu volto quantas vezes eu quiser a faixa, para até ter um entendimento que eu considere adequado, suficiente para poder escrever. O show não tem como. Gal, volta aí porque eu não peguei esse arranjo, que eu não peguei a letra, no caso de uma música inédita. Então, assim, é tudo ao mesmo tempo agora, muita informação. É uma adrenalina para mim também. Eu fico nervoso. Porque você como que você faz? Você tá anotando tudo? Bloquinho. Bloquinho. Até, o Zé Pedro até brinca, agora ele tirando bloquinho lá. É bloquinho porque eu não confio na memória. Uma vez, toda impressão que eu tenho está anotada no bloquinho, de cada número, de todo, do geral ao particular, e a partir dali eu posso escrever uma semana depois, se for o caso. Normalmente eu escrevo no dia seguinte. Você guardou todos esses bloquinhos ao longo da vida? Não. Joguei uma resenha publicada, bloquinho no lixo. Bloquinho no lixo? No lixo. Olha, eu vou dar uma ampulheta aqui, porque você tem muita história e essas pessoas que a gente já conhece na mídia, já amando o que faz e já muito bem sucedido, eu sempre tenho a curiosidade do que é antes, né? Sim. Qual é o backstory disso tudo. Então me dá a mão aqui. Prazer ter você aqui. Prazer é meu. Tô adorando estar aqui. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Admiro muito o que você faz e o seu amor por isso. O Rodrigo Faul veio aqui e você vê o brilho nos olhos, né? De estar fazendo isso. Faria sem ganhar um tostão, ele faria. Sim, Rodrigo Faul é um irmão de ideais, digamos assim. A gente é muito parecido, ele foi mais para a área mesmo do outro lado do balcão. Ele foi pro lado de escritor mesmo, de pesquisador, e eu permaneci nessa delicada função de crítico, que eu amo. Mas é delicado, mas eu amo. A paixão é a mesma dos dois lados, então Faul é um exemplo de uma persistência também, e é um trabalho muito valioso. E lembrando aqui do nosso mestre Jairo Severiano, que nos deixou há pouco tempo, todo mundo é devedor de Jairo Severiano. Entendeu? O seguinte, foi o decano dos pesquisadores, foi quem sistematizou todo o catálogo de 78 rotações da discografia brasileira. Então ele abriu caminhos para que a gente possa hoje, eu, Faur, Tarek e todo mundo que escreve sobre música brasileira, também ter uma base concreta de dados confiáveis. E é legal exaltar essas pessoas. Né? Jairo foi fantástico. Ele foi o maior na área da pesquisa. Como que começa tudo isso, Mauro? Qual é a tua primeira lembrança da música, assim, lá atrás mesmo, criança? Olha, de onde veio isso? Eu acho que tudo começa em 72, quando eu tinha 7 anos, quando eu começo a ver novelas e a partir meu primeiro contato com a música, eu acho que de muita gente da minha geração, são as trilhas das novelas da TV Globo. Eu lembro de Selva de Pedra, a primeira que eu vi em 72, Janete Claire. Não por acaso meu primeiro livro não foi sobre música, foi sobre Janete Claire, Nossa Senhora das Oito, sobre a obra dela. Nossa Senhora das Oito. E aí depois a trilha de Carinhoso, que eu me lembro de minha mãe comprando disco, a trilha internacional, então, e a nacional também. Então foi o meu primeiro contato. E com a música brasileira, a referência primeira foi Clara Nunes, em 74. Eu sou de 65, já tinha 9 anos. Foi quando ela estoura no Brasil inteiro com Conto de Areia, que é aquele samba do Romildo e Toninho do álbum Alvorecer. Ela se torna uma estrela de primeira grandeza e ali permanece nesse patamar. Então, ali eu despertei pela Clara música brasileira. Clara Nunes, porque eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro. Então isso também é um dado biográfico importante, porque assim, mais tarde eu vinha descobrir Elis, Nana, Bethânia, Gal, porque são cantoras importantes, mas a minha memória do subúrbio, eu nasci em Tomás Coelho, que é um bairro, e daí fui criado a minha infância ali, até metade da adolescência ali, meu pai tinha uma casa própria ali. É um bairro perto de Cavalcante, Pilares, que é terra de Sena de Sá, aí caminhando um pouco mais chega em Madureira, a família da minha mãe era de Marechal Hermes, então, assim, aquela do subúrbio mesmo, carioca, atravessado pela linha do trem. Então, e ali, pelo que eu me lembro da minha memória, as cantoras de samba, Alcione, Beth Carvalho e Clara Nunes, eram as preferidas. Estavam mais presentes. Estavam
mais presente na vida das pessoas. Como era a cena no teu bairro musical? Eu me lembro justamente disso. Roberto Carlos, claro. Sempre, né? Sempre. 71, eu me lembro já, aquele disco que tem detalhes, todo mundo tinha aquele disco. Aquilo tocava em todos os lugares, né? Nas casas todas. Então, Roberto Carlos foi, talvez até antes de Clara, assim, Clara me tocou especialmente, mas a primeira referência, talvez, de ter um disco dentro de casa, e não só na minha, a gente ia na casa dos vizinhos, dos tios, e todo mundo tinha aquele LP do Roberto, o de 71. Então, ali começou. Então, assim, mas sempre Roberto, os cantores de samba, Martim da Vila, meu pai gostava muito. Então, assim, começou pelo samba na minha vida. E depois eu fui chegando na MPB. Mas aí também tendo, já na adolescência, passando a entender mais a densidade do que vinha de um trabalho de uma Bethânia, de Elis, entende? Assim, Elis é uma cantora que hoje eu babo como todo mundo que entende de música, mas ela não era uma cantora presente na minha infância, assim, e início da adolescência. Não era. Era um repertório muito denso que eu só fui ter a dimensão de tudo aquilo mais adulto mesmo. Você sabe que eu tenho isso com o Renato Russo, né? Sim. Hoje eu escuto Teatro dos Vampiros, eu fico muito mais tocado do que... Não é a mesma percepção daquela canção de quando eu tinha, sei lá, 10 anos, 12, 13. Aquilo não... Cazuza me pegava mais. Cazuza era mais direto. Direto também. Daqui, né? É o que você falou do contexto também, do contexto, né? E assim, agora o rock brasileiro, a minha porta para o rock foi através do rock brasileiro. Eu tinha, em 82, quando a Blitz, Barão, tudo surgiu, eu tinha 17 anos, eu passei a curtir muito rock brasileiro, acompanho até hoje, então realmente para mim... O rock te pegou, Mauro? Pegou pelo Brasil. Eu não sou, claro, amo Beatles, ouvi tudo, mas assim, eu não sou de Rolling Stone, eu não sou de Pink Floyd, assim... Mas o rock nacional te pegou. Sim. Não, Legião, Kid de Abelha, que eu sempre gostei daquela veia pop do Leone e da Paula. Eu também sou fãzão. Muito, entende? Assim, e me lembro que quando entrei já na mídia 87, eles já eram meio massacrados na época, e eu sempre defendi quando eu podia. Eu gosto do pop. Eu nunca entendo os massacrados, Mauro. Não, porque o pop, ele normalmente é minimizado. Aquele pop com refrão, aquele pop popular. Então é o seguinte, então assim, a Legião... Claro que tinha uma dimensão social maior, entende? Titãs, tudo aquele, a partir do Cabeça Dinossauro, toda uma dimensão nacional, social, que são grupos que dialogavam com o Brasil do momento. A obra do Barão Vermelho, depois no Cazuza solo. Então eu entendo que o Kid de Abelha entra num outro universo, mas eu não minimizo como música. Eu acho que hoje, se você pegar eles agora não estão mais juntos, mas um show do Kid você pode tocar 2 horas, só sucesso, todo mundo cantando tudo. Eu valorizo muito também a música que deixa a gente feliz. A música tem várias funções. Ela pode ser uma música que faça refletir, que possa você pensar sobre a tua vida, sobre o teu país, sobre a tua condição social, mas também pode ser a diversão. Não tem que ser só isso, como hoje é muito. Hoje a via preferencial muito é a balada, as coisas estão muito esvaziadas. Mas uma música pop bem feita como a do Kid de Abelha, eu sempre fui fã, sempre gostei muito. Então, música pra pular, pra feliz, pra cantar junto. Como a music, eu tenho um fascínio por tudo que é da Bahia, meu particular, pela coisa afro-brasileira. Então eu sempre gostei da música que eles rotularam como axé music. Assim, que foi rotulado até por um jornalista baiano, o Agamenon Brito, entende? Meio pejorativamente, mas o rótulo pegou. Então eu adoro axé, aquele período áureo, entende? Assim, gosto muito. E é uma música que ficou, tanto que o Silva tá aí com o bloco do Silva, é muito calcado, que arrastando multidões pelo Brasil, calcado muito naquela era de ouro do axé. Então, pra mim, na realidade, tudo se resume. A música é boa ou ruim. É claro que esse conceito é subjetivo, né? Mas passa pela tua curadoria, né? Passa pela curadoria, mas que é sempre pessoal. É isso que eu falo. Eu não abro mão da honestidade no exercício da crítica musical. Isso é fundamental, eu não negocio idoneidade e honestidade. Agora, isenção eu não acredito que ninguém tem. Eu acho que cada ser humano carrega as suas preferências, suas paixões, então isso vai influenciar naturalmente. Por exemplo, eu acabei de dizer do meu fascínio pela Bahia, então eu recebo dezenas de e-mails por dia. Então quando vem alguma coisa ligada ao artista baiano, afro-brasileiro, eu tenho um natural interesse de pescar aquilo no mar de coisas que estão chegando. Mesma forma as cantoras, que eu sou muito fascinado por elas. Então isenção eu não acredito que nenhum ser humano tenha, mas tem que ter honestidade. E quando a gente procura um blog do Mauro,
Sim. ou de outro crítico, você quer saber o que o Mauro tá achando daquele disco, né? É justamente isso que você tá buscando. Sim. Pelo menos eu vou lá, Não, o que o Mauro falou disso? Não, sim, mas eu combino a opinião com a informação. Tanto que eu tenho uma coisa que eu deixo muito claro na coluna do G1. Quando é opinião, tem lá resenha de álbum, resenha de EP, resenha de show, tem a cotação. Também tem a coisa informativa. Às vezes, o disco está saindo, às vezes não deu para fazer uma resenha porque eu não tive tempo ou até interesse, então eu também gosto de informar. Entende o seguinte? Porque, por exemplo, eu não sou muito ligado assim, nessa vertente do funk, sertanejo. Eu acho importante, assim, e procuro noticiar, mas eu não me sinto mais capaz de fazer uma resenha apurada como eu faço da MPB, por exemplo, até do rock brasileiro. Então, nesses casos, muitas vezes eu informo, dizendo que aquele disco existe e procuro não dar opinião. Claro, Ludmilla eu faço, Anitta, porque eu acompanho essas cantoras, então mas tem algumas coisas, por exemplo, que aí eu prefiro realmente, quando eu não me sinto seguro, eu prefiro informar tão somente. E vai ter gente mais especialista pra fazer uma resenha. Ou não tem, né? Porque a resenha de música, de disco, ela tá acabando. Isso na imprensa brasileira, isso é facilmente detectável, entende? Assim, os espaços estão acabando para opinião de disco. Assim, tô falando na mídia oficial, né? Existe blog, gente até muito boa na seara independente, em sites, mas assim, na chamada grande mídia, eu acho que realmente o espaço tá minimizando, assim. E eu sou praticamente o último romântico, assim, as pessoas falam, e se você observar um pouco, é isso, entende? Assim, não tem muito mais espaço. E, cara, quando tem muita informação, a curadoria é fundamental, né? Eu acho que nunca foi tão fundamental. Nunca. Mas, ao mesmo tempo, é uma loucura. Porque eu recebo cerca de 400 e-mails em dias úteis. É muita coisa. Eu não sofro, porque eu não me cobro da conta de tudo. São milhares de lançamentos por semana. Então, assim, eu procuro realmente dar uma diversidade, assim. Como eu falei, eu procuro escrever sobre artistas de funk, de sertanejo, porque são os ritmos dominantes no Brasil de hoje. Então, eu não estou fazendo uma coluna para o meu umbigo. Então, assim, eu priorizo as minhas cantoras de MPB sempre que elas lançam alguma coisa, mas sem fechar os ouvidos porque está acontecendo no mercado do Brasil como um todo. Então eu falo sobre funk, sobre sertanejo, até sobre música eletrônica, que é uma área que eu não domino, mas a música instrumental, que talvez a que mais sofra, porque não tem ninguém que fale, os críticos de jazz já não existem mais, e ao mesmo tempo, se eu não fizer, muito provavelmente não vai ter nenhum registro na imprensa. É uma situação hoje um pouco delicada, porque muita gente, ao mesmo tempo que a internet democratizou isso, é uma maravilha, isso não tem preço, ao mesmo tempo virou um funil. Porque, assim, muita gente lançando e pouca gente sendo ouvida. Eu vou te perguntar mais sobre os teus primeiros discos, assim, e pela paixão de tirar a ficha técnica de um vinil, que aquilo era uma maravilha, fundamental, né? Mas me deu uma curiosidade. Você recebe 400 e-mails. Por dia. E o dia útil, né? O que tem ali no título que faz você, às vezes, clicar? Tô falando de algo que não veio de nenhuma assessoria, de nenhuma pré-curadoria, que a gente já acaba ouvindo que vem indicado por uma questão. Eu faço muito isso. Se alguém falar, ouve isso, eu ouço. Porque, cara, eu confio nos meus amigos, que são os meus pré-filtros para um monte de coisa. Mas o que é um título que pega um jornalista, assim, quando vem de alguém que não é famoso? Olha, assim, normalmente eu recebo e-mails ou do próprio artista, ou da própria assessoria, ou da produção. Não é muito essa questão pessoal, não, porque já é muita coisa. Aí realmente se o artista é conhecido, por exemplo, o Carlinhos Brau lançou hoje um disco de rock. Você sabe que vai ter ali as informações pra você, Não, né? Então é o seguinte, o Carlinhos Brau é importante. Eu também quero fazer uma coluna que todo mundo leia. E eu sou um pouco, assim, eu escrevo sobre tudo, mas se eu tivesse que me definir, eu tô mais pro mainstreaming. Assim, eu trabalho com artistas que as pessoas reconheçam de imediato, seja do funk, do sertanejo, da MPB, entendeu? Assim, procuro dar espaço pro novo, mas aí como é que você, respondendo a sua pergunta, se são 100 artistas novos, se vem uma participação, o Lenine participa de uma faixa, isso já é um diferencial, porque primeiro
isso me dá uma notícia. Lenine participa, ou fulano lança um disco com participação de Lenine. Isso também faz com que a notícia seja lida. Porque também existe uma coisa também. Eu não fico de olho em cliques. Quando vendeu o seguinte. Mas, ao mesmo tempo, também eu não posso ignorar. Assim como um novelista faz novela para ter audiência, um jornalista faz texto para serem lidos. Então é o seguinte, então as pessoas também querem saber dos artistas que elas gostam. Por exemplo, eu, por uma questão ideológica, eu falo de música instrumental, mas quase não é lido. Assim, eu sei pela minha bolha, que não são mais que 30 mil pessoas. Você faz por ideologia. Ideologia. Eu amo, faço. Ideologia. Eu acho importante que o artista, o músico que está lançando um disco instrumental, ele tenha um espaço, ele seja falado. Eu realmente procuro dar esse espaço regularmente, mas não é lido. Porque eu boto lá, eu tenho minha página no Facebook, onde eu boto todos os links da minha coluna do G1, e não clicam. Não clicam, não comentam. Aí se eu boto assim, Roberta Sá tá lançando um disco, vai gravar um DVD, aí todo mundo clica, todo mundo comenta. É muito mais interessante para mim como ser falada de uma pessoa que todo mundo vai ler, uma notícia que todo mundo vai ler. Mas ainda assim eu procuro equilibrar. Por uma questão de ideológica minha. Vem cá, primeiro vinil que você abriu, tirou o papelzinho, olhou e ficou vidrado no produto físico, no que aquilo contava de história? Olha, eu acho que foi a trilha internacional da novela Carinhoso. Foi? Foi, porque foi o primeiro que eu ganhei. Eu me lembro de ter a trilha de Selva de Pedra, mas eu acho que meus pais talvez tenham comprado. Assim, o Carinhoso, a minha mãe me deu a trilha de Carinhoso. Eu sempre fui noveleiro, né, Clemente? Isso é uma coisa que... sempre. Na minha formação, na minha alma, é fundamental. É o seguinte, eu amo novela, eu realmente amo e teatro também, mas assim, a coisa da atuação, eu poderia ter ido por esse caminho. Também no jornalismo, eu preferia a música, mas eu poderia ter ido por esse caminho. Eu sei discutir com qualquer pessoa de novela, modéstia à parte, eu sei sentar numa mesa e discutir sobre a história da telenovela brasileira. Então eu poderia ter ido por esse caminho. Então tudo para mim também surgiu junto. Então a trilha de Carinhoso para mim é a primeira, assim, não tinha ficha técnica, mas eu me lembro da capa, assim, a foto dos atores, aquele C do Carinhoso, e a trilha era muito bonita. E abre com Scarlet Pigeon do Elton John, uma versão raríssima, não é a versão de 69, é um lado B de um single que ele lançou naquele ano. A novela é de 73, eu não sei se ele lançou em 73 ou 72, mas é um lado B, aquela versão só estourou no Brasil. Olha só. Tanto que muito recentemente saiu uma coletânea da Universal onde tem essa faixa e eu amei, porque eu não tenho mais o LP, então é onde eu posso ouvir aquela versão de Scarlet Pigeon. Você sabe que veio o Máriozinho aqui e ele, acho que ele não lembra das músicas de Selva de Pedra. Sim. Engraçado, né? Mas também o cara fez muitas trilhas, né? Mas ele não estava nem na época de Selva de Pedra, assim, a primeira versão. Eu falei da segunda, que ele também não lembrava. Você tá falando da primeiríssima. Da primeira, 72. Essa não estava nascida. Eu nasci em 65 e eu comecei a ver novela e ouvir música que a minha memória pega em 72. Embora eu tenha a memória do disco do Roberto Carlos de 71 rodando nas vitrolas da minha família. Esse disco aí do Roberto nasceu em 73, mas Roberto acho que tava no lar do brasileiro. Sim, tava no lar do brasileiro. A minha família, o meu pai começou a ter uma ascensão financeira, então minha família era muito plural mesmo, tanto de onde as pessoas moravam, dentro do Rio, do subúrbio, eu ia muito pra Anchieta, a gente morava em Copacabana, e minha avó morava em Bangu. Sim. Roberto estava em todos esses lares. Todos os lares, no Brasil inteiro. De alguma forma, acho que a Gal também, mas o Roberto estava em todas. Em todos. Na minha tia de Anchieta, no meu avô na Ilha do Governador, na minha casa em Bangu. Sim. Que coisa eu lembro incrível, da Gal, né? a partir de Modinha pra Gabriela. 75 é o tema da abertura da novela Gabriela, e ela chega mais forte. Porque aqueles álbuns Cantar, Fatal, o Índia 73, isso, na minha memória, não chegava no subúrbio. Não chegava pra ti. Claro que poderia chegar para outros, mas que eu me lembro, assim, vizinho, família muito grande, não se falava muito. A partir de 75, sim. E na TV? Você ficava vidrado nos programas de auditório, tudo? Não, eu sou da novela. Você é da novela? Da novela, eu vi todas. E eu via na casa da minha avó materna Marieta, que a minha mãe ia muito, em Marechal Hermes, ela via Tupi.
Porque a Globo ascende a partir de 1970, Irmãos Coragem unifica o país, aquela coisa, todo mundo diante da televisão para ver João Coragem e tudo. E a Tupi já estava agonizando, um processo que vai até 80, mas ela ainda tinha algum fôlego ali no começo. Tanto que eu me lembro de ver, não acompanhar a novela, mas quando eu ia na casa da minha avó Marieta, de ver Ídolo de Pano, algumas cenas, 74, Mulheres de Areia, 73, com Eva Vilma, a primeira versão, e A Viagem, 75, 76, minha avó falece em fevereiro de 76, e a partir daí não vi mais a Tupi. Porque na minha casa, minha mãe já via Globo. Meu pai não era de novela, minha mãe é que via. Já colorido a Globo ou não? Não, aos poucos. A partir né? de 73, o Bem Amado em cores. Novela das 8, acho que foi o Pecado Capital, 75. E Locomotiva, 77, novela das 7. E assim, foi aos poucos. E eu me lembro, assim, eu não era reprimido. Tanto que eu me lembro da nossa TV quebrada, eu descia com a minha mãe para ver o Bofe, novela das 10, em 72. Eu não entendia muito, mas eu descia com ela para casa da vizinha. Para assistir a novela. A novela é fundamental na minha... Tá inserida tanto quanto a música. Eu vejo até hoje. Na hoje. sequência você foi sendo impactado durante as novelas com os artistas e canções? Não, aí Dancing Days é um marco, né? Essa te pirou, né? Não, por causa da questão da discoteca, que eu amo a disco music, amo. Eu acho o fato de eu ser gay também me aproxima muito também daquela música de pista, que era muito ligada ao que a gente chamou hoje da comunidade LGBTQI+, mas era muito forte na comunidade. Então eu apaixonado por disco music, e o Dancing Days foi muito importante. Bee Gees, né? Que não tava na trilha, mas tinha... acho que a Harmony Cats regravava um medley com sucessos. E a partir daí também eu fui ouvindo rádio. Aí o leque foi ampliando, né? Essa questão da música ligada à novela... essencialmente a novela, foi ali naqueles primeiros anos, 72, 73, depois o leque foi ampliando com a rádio, aí eu fui ouvindo outras coisas, nunca perdi a paixão pela novela, mas a questão com a música, depois ela foi se dissociando. Você foi achando outras formas de consumir, né? Dos discos, como que nasce a paixão pelas cantoras? Que a gente vai falar depois dos livros, porque né? assim, Clara Nunes, porque a Clara foi importantíssima na minha formação musical. Você acha que tem a ver com a sexualidade? Que você falou? Não, talvez, porque essa coisa assim... Não, talvez, porque é claro que, assim, existe um número grande de gays que assim, que você vê qualquer plateia de show de cantora tem um número grande de gays, isso é perceptível, assim, então é claro que pessoas de todas as tribos gostam de cantoras, mas eu sinto que a paixão do gay pela cantora é um pouco mais forte, talvez. Assim, Então, assim, aí foi... Mas eu acho que naquele momento, não. Foi a questão do samba, né? Que logo depois Alcione, 75, porque Clara Nunes, 74, Alcione explode no rastro do sucesso da Clara. O Menescal contrata Alcione, que não era uma cantora de samba, ela cantava na noite, mas ele queria uma cantora de samba para fazer frente. A Clara era do Odeon, e o Menescal era o diretor artístico da Philips. Então ele lança Alcione como uma cantora de samba. Tanto que ele bota A Voz do Samba, é o primeiro álbum dela. E estoura com Não Deixa o Samba Morrer e O Surdo. A partir daí, Alcione também se torna fundamental na minha memória afetiva. E logo depois, a Beth Carvalho, em 76, ela já vinha gravando antes, mas quando ela passa para RCA com As Rosas Não Falam, e aí eu acompanho a Beth, eu vou festejar. A Beth foi um caso de amor nessa relação sempre delicada entre crítico e cantor. A minha relação com a Beth foi um ponto fora da curva. Assim, como é com a Leni, como foi com a Elza Soares, são cantoras que eu sempre tiveram um carinho grande por mim e eu por elas, independente do que eu escrevi. Talvez porque a Beth é um exemplo de coerência, ela deixou uma obra irretocável, então nunca teve um senão. Então, assim, ela tinha um carinho grande por mim, tanto que eu tenho com muito orgulho, ela me convidou para assinar o release do último disco lançado por ela, ao vivo no Parque Madureira. Então é o seguinte, a Beth foi muito importante. A Clara logo veio a falecer precocemente, e aí, assim, claro, a partir dos anos 80, já
adolescência e juventude, ficando adulto, aí, claro, Elis, Bethânia. Bethânia é muito importante também ali em 78, com Álibi, Sonho Meu, Explode Coração. Aquele disco também teve um peso tanto quanto o álbum do Roberto em 71. Bethânia era presente em todas as casas da minha família. A partir de 78. Assim. A partir de 78. Eu criança, né? 73 eu tava com 5, 6 anos. Ela teve um início de boom na popularidade, digamos assim, com Olhos nos Olhos, 76, quando Chico Buarque fez a canção pra ela, que ela passou a tocar em rádio AM. Aí, a partir daí, no ano seguinte, ela lança o álbum que tem Terezinha, Um Jeito Estúpido de Chamar, e aí o grande estouro é com Álibi. Aí ela vai. Até que ela própria rompe com o esquema que ela vinha e faz o ciclo. Quando todo mundo estava indo para as coisas eletrônicas, Lincoln Olivetti, ela se fecha em si mesma e faz o ciclo, que é um álbum que talvez seja fundamental na minha ligação com ela, que é muito forte. Ligação da música. Eu não sou ligado, que a Beth eu convivi, não de ser amigo, mas tinha uma convivência, assim, de falar, eventualmente. A Bethânia eu mantenho uma certa distância, mas é uma cantora também muito importante. E o Ciclo foi um álbum importante. A Beira e o Mar também. Quem produziu o Ciclo? Não lembro. Olha, você não lembrar. Mas pode ser Guto Graçamelo. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Não, é porque você tem uma memória. Não, tenho. Porra, ainda mais desses discos todos. Não, né? sim, mas eu acho Você sabe que eu tenho inveja da memória de vocês. O Rodrigo foi falando, mas Rodrigo, como que você decora tudo isso, cara? Não, a gente não decora, porque é natural. Porque senão seria insano. Eu nunca perdi um minuto da minha vida tentando decorar. Mas é uma natural. coisa que vem. Por exemplo, eu acho que foi realmente o Guto que produziu o Ciclo, mas eu prefiro não bancar, porque como a questão do jornalista é muito complicado. Quando muita você informação, banca, assim, né? aí o fulano tá falando que foi... Eu te perguntei da questão da sexualidade, porque o Rodrigo falou uma coisa interessante que eu não tinha percebido. Eu era uma criança também, né? Que a não identificação dele imediata ao rock nacional era porque era uma coisa muito de homem, muito hétero, muito... E que ele acabou indo pras cantoras, pra MPB e pra um outro lugar. E faz até sentido mesmo, né? Sim, faz sentido. Não aconteceu comigo, porque eu fui logo seduzido pelo rock, Legião Urbana, desde o primeiro álbum, Paralamas do Sucesso. Então, assim, sempre. Cazuza mais na obra solo do que na parte do Barão, embora depois eu voltei lá, mais velho, e amei tudo. Mas assim, eu acho que... Porque o Faúl é bem mais jovem do que eu, entendeu? Assim, acho que ele nasceu em 80, não sei. Agora assim, mas ele, então, pra ele, eu acho que talvez o momento fosse outro. Eu já tava na juventude, né? Ali, 17, 18, aquela coisa assim, o ano 85, 86, tinha 20, 21. Isso era uma linguagem jovem, entende? Era música pro jovem, pro né? jovem. Então eu fui muito... Eu recebi isso muito bem. Muito bem. Assim, eu não fui por esse viés. Eu não sou identificado com um jornalista que escreve sobre Legião e tudo, mas eu sempre escrevi também. Mas não é a parte principal do meu trabalho. Mas, de qualquer forma, gostei muito. Como ouvinte, eu consumi e consumo muito, apaixonadamente. Mas eu entendo o que ele fala. Depois que ele falou, eu fiquei pensando... E o início era muito mesmo. Depois, porque você tinha ali... o Cazuza, né? Não, mas o rock, mesmo esses ícones gays e tudo, Cazuza, Renato, a linguagem do rock é um pouco masculina. Isso foi sendo quebrado com o tempo, mas ainda é predominantemente masculina. É um gênero, assim, que é histórico. É histórico, assim, você vê nos anos 50, Elvis, Little Richard, todos os ícones, entende, assim. Então, é claro, Rita Lee veio aí quebrando isso, eu amo Rita, entende, assim. Você ama Rita? Eu amo muito. Desde os anos 70, que é 75 também, Fruto Proibido, todas aquelas fase pop do Roberto Carvalho, que eu acho maravilhosa, tudo, que eu acho uma obra-prima, aqueles discos todos. Então, Rita foi sempre paralelo. Assim, ela tá meio singular, porque ela não era MPB, ela vinha num caminho ali que era só dela. Então, assim, mas é uma, né? Assim, era uma mulher ali num mundo de homens. Dos discos que você mais ouviu na tua adolescência, daqueles que você ouve até rachar? Bom, aí depende, assim, eu diria que Legião Urbana 2, com 21 anos, mas aí não é adolescência, né? Mais novinho ali ainda. Aí... Vou festejar De Pé no Chão, da Beth Carvalho.
Muito. Um disco revolucionário. Na época eu não entendi, né? A maneira nova de tocar samba que tava ali. Eu não tinha essa preocupação ainda. Assim, eu absorvi como ouvinte. Todo aquele repertório maravilhoso ali. Eu não tinha noção da revolução que ela estava fazendo ali naquele momento. Mas é um disco que eu ouvi. Beth, sempre. Chegava o disco, ainda hoje. O que te atraiu na Beth, assim, desde o início? Repertório. Impecável. Vai do início ao fim, só tem samba bom. Aliás, essas cantoras de samba escolhem repertório com uma maestria absurda, né? Não, a Clara também. Alcione foi por outro lado, às vezes mistura canção romântica, é uma coisa dela, uma identidade dela. Mas assim, na questão do samba, a Beth é referencial mesmo. Ele quer saber o que acontecia ali de bom no samba, é só ir na discografia dela. Beth tá aqui no teu livro? Claro. Em qual dos dois? Nos dois? Nos dois, acredito. Aliás, me explica a diferença de um pro outro, porque o título é igual, né? Pois é, eu não quis abrir mão do título. Todo mundo me falou que era um suicídio mercadológico. Jura? Juro. Porque parece que é um remake, e não é. Mas aí, por que isso? Porque eu acho que tudo se resume a cantar, a arte da sedução. Quando uma cantora tá no palco, ela quer seduzir. O artista tá no palco, ela quer seduzir. Quando o jornalista escreve, ele também quer seduzir o leitor com tudo. Eu acho que tudo se remete nisso. E como são livros alusivos também a mim, aqui 25 anos, aqui 35 anos, assim, então eu acho que a questão do jornalismo... Os seus 25 anos, e aqui 35. Esse livro, Cantadas, ele tem que ser dito assim, a Garota FM Book está editando, esse livro existe por causa da Cris Fuscalto. É a querida Cris Fuscalto. Exatamente. Esse disco existe por causa dela. Por quê? Porque eu publiquei no Instagram, em outubro de 2021, eu publiquei um ranking lá dos mais lidos do G1 da minha coluna, só tinha cantora. Aí eu fiz uma brincadeira. O que seria de mim, meu Deus, sem a fé nas cantoras do Brasil, citando aquele Santo Antônio da Betânia. Porque realmente, os mais lidos, só tinha cantora de 1 a 5, era só nota e resenha de cantora. Aí a Cris veio no inbox e falou, você não gostaria de reeditar aquele seu livro Cantadas? Ela estava se referindo a esse aqui de 2013. Aí eu falei, não, reeditar eu não quero, mas eu quero fazer um livro inédito. Assim, no mesmo formato, mas partindo do zero. Por quê? Porque eu não acho que esse livro envelheceu bem. Porque qual era a ideia dele, dos 25 anos? De abordar a obra das cantoras de 87 a 2012. Que é quando o período que eu estava fazendo, naquele tempo, 25 anos. Isso, na época, pareceu muito bom, mas depois envelheceu mal, por quê? Você pega o texto da Gal Costa ali, ele não é um texto completo. Porque você não pega todo o início dela, aí depois também já não pega o que veio depois, ficou como se fosse um recorte. No caso de uma cantora como Marisa Monte, que já surgiu em 87 como eu, até ok, mas no caso de muitas ficou meio incompleto. Então eu mudei o enfoque. Aqui eu fiz textos com toda a trajetória das cantoras, todas. Que legal. E aí foram 35 cantoras, porque já são 35 anos, que é o que eu faço. Você sabe que hoje, Mauro, quem ia vir aqui às 3 ia ser a Natália, que é jornalista, também querida. E aí ela não pôde, e aí eu liguei pra Cris, porque eu sei que o trabalho de vocês é um trabalho de guerrilha, né? Sim. Eu tô muito feliz com a Garota FM, porque ela faz acontecer, a Cris é a guerreira mesmo. E ela vinha aqui hoje, aí eu tava passando muito mal cedo, por conta do problema de saúde que eu tô passando. Aí eu mandei mensagem pra ela, falei, Cris, não vai rolar, porque eu quero muito que ela venha falar do projeto sobre o Clube da Esquina. Sim. Porque como a Garota FM, pra quem não sabe, trabalha com crowdfunding, né? E, cara, se eu pudesse ser um agente que ajude vocês a vender livro, eu vou fazer com o coração aberto. E aí eu liguei pra ela, mas aí o dia foi melhorando, eu quase te liguei também, mas graças a Deus que o meu resultado veio maravilhoso, e aí eu tô aqui celebrando a vida com você, cara. Claro, é fundamental. Mas eu amo você, Cris, você é uma pessoa muito especial. Não, esse livro existe porque realmente a iniciativa foi dela. Se ela não tivesse mandado aquela mensagem, não tinha. E eu gostei muito de trabalhar no processo com ela, porque assim, é um livro muito quente. Por exemplo, a Maria Rita, ele saiu em setembro. A Maria Rita lançou um EP em agosto. Eu incluí. Eu falava, Cris, deixa eu incluir. Até quase o livro ir pra gráfica, eu fiquei incluindo informações relevantes.
É uma obra que tem que fechar, né? Deve dar uma agonia Não, danada, é isso né? sim. Aí tanto que eu explico e depois disso é realmente o que aconteceu, não tem. Mas, por exemplo, a Roberta Sá gravou o Samba Sá ao vivo do Circo Voador em setembro. Aí você ainda Eu já botou. sabia, eu já incluí. Então é um livro muito quente. Muito Deixa eu ver quente. aqui quem que a gente... Adriana Calcanhoto, Alaide Costa, Alcione, Ana Carolina, Angela Rorô, Anitta. Legal que você tá... É um apanhado mesmo, É. né? Como que foi tua história com Cássia Eller? Foi muito intensa, porque no sentido que eu fiz uma das primeiras reportagens, se não a primeira, quando ela estava ainda, antes de estourar, fazendo um show no antigo Mistura Up. Eu estava no Globo, eu fiz uma entrevista com ela. E em dezembro, eu era debatedor do Sem Censura, quando ela foi lá, em dezembro de 2021. Não sei, 15 dias depois ela veio a falecer. Então eu peguei eu cobri toda a trajetória da Cássia. Era uma artista muito querida, mas uma artista muito introspectiva. Ela foi aos poucos se soltando, assim, nesse período de 10 anos. Mas até então era uma das artistas mais difíceis de fazer uma entrevista. E ela também foi... Eu lembro que eu fui um fã da Cássia no primeiro disco. Eu amo os dois primeiros. Os dois primeiros, aí tem um momento ali que fica meio irregular, e aí, cara, aquela sequência com o Nando é uma obra-prima. Né? Porque o que aconteceu? Os dois primeiros são discos maravilhosos, underground mesmo, ali, naquela coisa, até tanto que o título do segundo é O Marginal, de 92, ela transitava ali pela margem mesmo. Só que não aconteceu, né? Aí quando o Mainar assumiu a direção da Polygram em 93... Aí realmente ela teve que se enquadrar. Aí o Guto Graçamelo foi escalado para fazer esse meio de campo. O terceiro disco dela é um disco mais pop, é o que tem as versões originais de Malandragem e ST. Eu gosto, mas prefiro os dois primeiros. E depois ela retoma realmente no disco com o Nando. Aí sim, um grande encontro entre compositor e cantor. Sabe um disco que eu me decepcionei, que eu esperei muito? Porque nessa época, né, a gente esperava o disco chegar. Sim. Foi o Cantando Cazuza. Mas depois eu fui parar a pensar, cantar Cazuza, eu acho que hoje, assim, mais velho, eu quero, sei lá, eu gostaria de ver a Adriana gravando sua Cazuza, porque é o oposto, né? E aí traz uma coisa muito inaugural. A Cássia cantando Cazuza é muito próximo. Né? E eu acho que foi um projeto de gravadora. Ela não... eu prefiro o show, é quando ela se solta. Ela era indomada no palco. Aliás, deixa eu só, pra gente continuar aqui o papo. Deixa eu ver se tem Cássia Eller aqui. Porque pra quem é mais jovem, gente, Sim. A Cássia... Tem artistas que tinham um vigor ao vivo. Sim, claro. Ela era uma artista de show. Show. E onde a gravadora não conseguia mexer. Ela fazia shows pesados. Pelo amor de Deus, eu não tô... Entrou. É um disco que não tem aquela preocupação. Vou sempre revolucionar, sempre um passo adiante. Não... Isso o crítico cobra muito. Eu também, às vezes, cobro. Tem o Estratosférica, da Gal aqui. Tem Pele do Futuro. Um grande disco, um grande show. O que eu achei, não é porque sem os músicos não tem show, não tem disco, não tem artista. Né? E eles serem pagos. Clemente, é uma luta constante para mim no dia a dia. Eu receber os textos que apresenta no disco sem uma informação qualquer. Vem todos os créditos do motorista que levou o artista, de quem fez a maquiagem, ok que tenho. Todo profissional tem que ter seu crédito, mas não vem o compositor da música. Eu fico assim pra morrer. Aí eu falo, quem é que compôs? Peraí, vou ver, não sei o quê. É um descaso muito grande que está acontecendo com o compositor e com o músico. Assim, eles não. E você fala mesmo, Mauro, porque eu já li muito, você é o produtor, você fala do produtor. Eu boto sempre, cada música que eu falo pela primeira vez, eu boto entre parênteses os compositores. Às vezes até pesa um pouquinho o texto, mas eu acho fundamental, porque se não tem, então pelo menos num veículo jornalístico como o meu a coluna no G1, vai ter uma informação confiável de quem fez aquelas músicas. E eu sei que as pessoas usam como referência os outros jornalistas de música. Eu te falei o negócio da Gal, porque eu me lembro que criança, cara, minha mãe ia ver o show da Gal. Sim. E no dia seguinte só se falava disso, jornal, criança, eu não entendia muito aquilo ali. Eu falei, por que a Gal? Depois adulta fui entender, mas aí já não era também o auge da Gal, né? Mas eu lembro que tinha coisa de Gerald Thomas, né? Sorriso do Gato de Alice, que eu acho um grande show, e falei isso no Globo. Qual é a tua relação com a Gal, assim, como um todo? Muito boa, muito boa. Assim, não é uma cantora que, assim... Clemente, eu procuro não ter uma relação pessoal, assim. Não, eu falo com a música Não, é tudo legal. Mas é que quando eu falo assim da relação delicada, eu não gosto de ligar
o artista, quase nunca ligo. Eu tenho várias no WhatsApp, mas eu não pergunto, elas vêm às vezes e eu respondo, gosto, tudo, eu gosto de interagir, mas eu gosto de não ser aquele mala que fica, e aí, vai lançar um disco, vai fazer uma coisa, eu prefiro não fazer isso. Eu fico muito na minha. O Zé Pedro, no prefácio desse livro, que eu acho que ele me traduz muito bem, ele fala que eu sou, o DJ Zé Pedro, né? Assim, ele fala que eu sou aquele que ele fala assim, Mauro é aquele que gosta de entrar e sair sorrateiro dos teatros. É isso mesmo. Eu já te vi saindo, chegando. Eu gosto de passar despercebido. Pegar meu convite, sentar, anotar tudo, acabou. Eu quase nunca vou a camarim. Não vou dizer que não fui nesses 35 anos, claro, algumas vezes fui, porque, por exemplo, Elza Soares era uma. Era você no meu camarim. E quando te perguntava, e aí, Mauro, gostou? É sempre delicado. É sempre delicado, né? Se eu não gosto, eu não vou mesmo. Mas assim, por exemplo, a Elza às vezes perguntava, quero você no camarim. Por exemplo, o Milton Nascimento, a última sessão de música, o Augusto Nascimento, que tem uma relação muito boa com ele, falou assim, o Milton quer te ver, que eu quase não faço entrevista, então, né, desde 2000, então muitas vezes eu não faço, já não fico sem falar com a gente. Então eu fui no camarim, até fiz uma foto que eu não publiquei, porque eu amei o show, eu não queria que parecesse aquela coisa de publicar uma foto, publicou a foto, então eu gostou do show, não misturar a coisa do não parecer que eu tô sendo fã. Então, assim, se pedem a minha presença, eu vou. Mas eu, espontaneamente, nunca vou. E as pessoas já sabem disso e respeitam, entende? Agora, tinha exceções. E quando eu tô numa cidade fora, por exemplo, com um cantor convida numa cidade que não é a minha, aí é natural que se depois todo mundo vá, que tem até eventualmente um jantar, quando outros jornalistas estão presentes, mas aí são exceções. A minha postura é nunca ir ao camarim. Tanto que eu recebi, eu adorei o show do Nando Reis com a Pitty agora, e muito mesmo, por tudo. Aí o Nando agradeceu a crítica no Instagram e falou assim, da próxima vez você vai no camarim, não sei se você não gosta de ir no camarim, e eu respeito isso, mas da próxima vez vai pra gente se conhecer. E eu falei, não, realmente eu tenho a postura de não ir, mas da próxima vez eu vou. Assim, não, porque realmente eu faço questão também, porque eu sou uma pessoa muito fechada quando eu não conheço as pessoas, não com quem eu conheço. Você é tímido? Não, mas assim, eu sou quando eu tô num ciclo de amigos, eu sou o que ri, que faz a brincadeira, mas quando eu não conheço, eu fico retraído, eu sou aquele desconfiado, aquela coisa assim, então eu não abro a guarda tão fácil. Então eu acho que isso eu já tenho certeza, a imagem que eu tenho do meio artístico é uma pessoa muito dura. Assim, uma pessoa rígida, que eu não sou isso. Mas eu entendo que eu passe isso no meu trabalho, pelo meu rigor profissional. E é uma escolha também, né? Profissional. Não, né? Então, assim, eu entendo que as pessoas pensem isso. Mas eu não sou isso. Então, também, quando vem um approach, assim, vamos lá, não sei o quê, ok, tudo certo. Será que algum artista te olha assim? Porque o artista olha, tá ali, o Mauro tá ali. Será que alguém fica nervoso quando te vê? Me dizem que sim. Não deveria, mas me dizem que sim. Me dizem que sim. Porque eu já vi você em show, você com um caderninho, atento. Não, e outra coisa... E o artista, se ele olha você anotando, deve dar um desespero eu não gosto de ficar na primeira fila. Assim, quando é teatro. Já houve caso constrangedor. Porque numa casa como Vivo o Rio, tudo bem. Normalmente os jornalistas são alocados ali. São as mesas de convidados, tudo certo, porque é uma casa grande, o palco é alto, o artista nem olha quem tá na primeira fila. Agora, num teatro, já me botaram na fila A. Aí é horrível. Foi horrível, porque realmente a pessoa vê que eu tava anotando. É ruim, é constrangedor pra mim, é constrangedor pro artista. Eu prefiro, assim, eu tenho uma outra coisa minha. Crítico não tem que escolher lugar. Assim, normalmente eu fico nos melhores lugares, seria hipocrisia não dizer isso, porque você sabe como é o meio, geralmente já reserva para convidados do artista, críticos dos melhores lugares. Mas se por acaso eu fiquei na última fila, tá tudo maravilhoso, então eu não acho que isso não tem que ser uma questão, como eu ouço dizer que às vezes fulano tá mais bem sentado do que outro, isso eu acho um absurdo. Eu acho que crítico, se quiser escolher lugar, passa na bilheteria e compra. Mas eu prefiro, se eu puder escolher, ficar ali, fila F, porque o artista não me veja tanto. Assim, no caso de um teatro, né? Porque casa de show não, aí é muito barulho, é garçom passando, aí você, graças a Deus, pra mim é mais fácil. Eu, se eu fosse cantor, eu ia ficar meio desesperado. Não, pois ficam, eu não tenho como negar isso. Eu fiquei com essa imagem. Porque, como eu falei, ao mesmo tempo que eu sou mais um na multidão, porque todo mundo hoje está em suas redes sociais, todo mundo opina sobre um show, ao mesmo tempo, de uma forma profissional, são poucos críticos de música. Quando tem uma resenha de um show, é muito raro.
Assim, se não for um Chico Buarque, uma Marisa Monte, assim, você não. Essa praticamente sou eu que faço mesmo. Então, assim, aí fica aquela coisa assim, como se fosse a única opinião oficial, digamos assim. Então, tem isso sim. Tem isso sim. Eu gostaria que não tivesse, mas ao mesmo tempo eu entendo também. Até porque eu passo isso. Porque quando você entra lá com aquela cara e eu sou sério, porque na realidade não é uma seriedade de ranhetice, é uma tensão pra mim. Porque você não quer perder nada. Não, exatamente. Né? Olha pra. Assim, aquilo que eu te falei. É o arranjo. Você também tá em performance, né? Não, é delicado. O artista tá lá e você tá performando. É isso que eu sempre acho. Eu estou trabalhando também. Assim, da mesma forma que a garçonete está trabalhando, o artista, o músico, eu tô ali trabalhando. Eu sempre rebati, que vida boa. Não é, porque é trabalho. Eu saio exaurido às vezes. Porque tem artistas, claro, que eu tenho um domínio maior. A Bethânia eu conheço muito, assim, posso dizer isso sem ser pedante, porque eu conheço. Então, cada gesto que ela faz, eu já consigo identificar. Agora, quando eu vou num show do Caetano, eu fico nervoso. Será que eu vou entender? Quando eu vou no show do Milton, será que eu vou entender o conceito? Assim, o que ele tá passando? Eu não vou ter outra oportunidade de ver o show de novo. Era mais que o Caetano... o cara é muito contemporâneo. Exatamente, né? Tem muita informação. Então é o seguinte, e quando eu fiquei com o Meu Coco, e muitas referências que você tem que sacar. Eu ouvi o álbum Meu Coco 3 dias sem parar até escrever, porque houve um acordo, os jornalistas receberam o disco com 3 dias de antecedência para publicar no dia do lançamento. Então eu fiquei ouvindo, agora como é que eu vou? O show é ali. O show não vai voltar para eu entender melhor. Então eu fico muito tenso, o que eu acho que também contribui para que fique essa coisa... Dessa postura dura, que eu não sou assim na vida. Eu sou uma pessoa é sempre leve. Uma revolução fonográfica, sempre. Né? Eu sei, é o que me deixa mais inseguro. Porque eu sou inseguro também, no sentido assim, de... Eu não acho que o jogo tá ganho, e eu gosto de ser assim. Quando eu vi o disco do Planet Ramp, por exemplo, meu Deus... Será que eu vou entender isso aqui? Porque eu sou da MPB. Então, assim, eu tô escrevendo sobre rap, sobre funk, eu tô entrando em áreas que eu não me sinto 100% seguro. Então, e eu realmente tenho essa humildade de saber disso, de ouvir várias vezes, de procurar ler atentamente o que está escrito no release para me basear e aí sim dar minha opinião a partir dali. Assim, a MPB eu me sinto mais à vontade, realmente. Você conhece assim. O contexto da linha de tempo daquele artista. Pois é mais fácil. O C, quando você ouviu a primeira vez, como que foi pra ti? Pra mim, uma vergonha no meu trabalho. Lógico, jura? Porque eu falei muito mal do disco, porque eu tentei apenas pra questão das composições. Eu acho que talvez não seja... Apesar de umas 4 músicas boas ali, eu acho que não é a safra autoral mais inspirada do Caetano. Mas faltou pra mim o entendimento de que havia uma sonoridade que estava... mudando ali. Eu te perguntei, porque esse é um disco que eu ouvi e eu não gostei at all, e que eu fui amando ao longo dos anos. E aí o crítico é muito difícil, cara. Muito difícil. Porque às vezes tem uma quebra estética importante que a gente não tá... Eu não percebi. Eu acho uma vergonha. Eu não gosto da crítica, acho uma vergonha. E outra coisa, que eles não é vergonha. Por exemplo, a Tulipa Ruiz lançou um disco, Habilidades Extraordinárias. Cada vez eu gosto mais do disco, mas é um disco que você precisa ouvir durante talvez 1 semana, 2 semanas, para você entender todo o potencial do disco. E aquela coisa, eu não corri para fazer crítica não, porque eu também não sou muito de correr, mas não. Eu gosto de dar informação, se eu tiver informação antes, eu gosto de informar. Fulano, sem resenha, vai ali. A informação. Agora, a opinião... Eu não tenho essa coisa de correr, não, porque a opinião é minha mesmo, aí não tem essa coisa de... vou dizer exclusivo. E tá no streaming, não muda mais tanto sair no exatamente. Dia, né? Então isso... mas eu até esperei um pouco, mas ainda assim eu acho que eu não fui... não é uma crítica que me envergonhe como o C do Caetano, mas ainda assim eu acho que eu não fui justo com o disco. O disco é melhor do que eu avaliei no momento. Mas ao mesmo tempo também é assim. Porque a Tulipa tem muita personalidade, então quando chega aquilo novo, é igual, por exemplo, Ana Canhas virou uma amiga recente, né? Tô muito feliz com a explosão dela. Coisa da Ana eu tenho que ouvir 20 vezes, porque ela tem tanta personalidade que ela pega um Belchior e se apropria daquilo e faz do jeito dela. Eu tô muito feliz que eu conheço a batalha dela. Ela tá lotando o Brasil inteiro mesmo, inteiro, não é força de expressão, é tudo lotado, então eu fico muito feliz. E independente, né? Independente. Mas quando eu ouvi o disco a primeira vez, eu falei pra ela, cara, no início eu achei estranho. Aí vai entrando, de repente você fala assim...
Olha, é maravilhoso. Demora pra mim. E a Ana tem uma coisa que também é uma tendência de hoje, os álbuns chegam em EPs. Eu detesto isso. No caso dela, como eu tenho até uma proximidade com ela de rede social, eu falei, Ana, eu vou esperar o álbum inteiro sair, tudo, mas às vezes também não dá, dependendo se o artista tem um peso jornalístico, assim, daquela informação. Assim, as coisas estão muito fragmentadas, sai EP1, EP2, EP3, aí depois é que vem um álbum, isso pra mim mata. Eu acho que um conjunto da obra é o que conta. Você sabe que o Arthur, dono da One RPM, foi participar da minha mentoria, Sim. e ele falou para os meus alunos que existe uma tendência de volta do consumo das canções juntas, né, no formato de álbum, de que é um desejo das plataformas. Sim. E que está sendo mais consumido, cada dia mais discos são consumidos, porque a Adele fez um input importante, com certeza. Falou, olha, eu não faço música pra millennials, nem todo mundo é millennials, nem todo mundo quer ouvir música daquela forma. E ela obrigou que ficasse ali daquele jeito que você ouvia o álbum na hora. Eu acho que é importante porque o álbum é feito pra contar uma história. Felizmente ainda tem muito álbum, mas assim, às vezes, por exemplo, sobretudo no mainstream, gravadora como Sony, Universal, ainda faz elas preferem. Não, elas preferem tem muito álbum fora do mainstream, isso que eu quis dizer. Nos novos realmente é muito single, né? Mas ainda tem artistas mainstream soltando discos, né? Tem, mas geralmente a Sony e a Universal, eles preferem EPs. EPs pra desmembrar o disco, assim. Porque, cara, tá todo mundo atrás do resultado trimestral, fica complicado. Vou escolher mais uma que eu sou muito fã, que é a Marina Lima. Ah, sim, fundamental. É fundamental na tua história musical, né? Sim, cobri muito, assim, sobretudo a partir de quando eu entro, né, assim, de Virgem em diante, de 87 em diante, e acho fundamental porque é uma cantora, uma compositora moderna. Ela foi muito inteligente, ela surgiu ali em 79, ainda antes do rock, mas ela conseguiu se alinhar com a geração do rock, sem ser do rock. Isso que eu acho inteligente na Marina. Ela não é de nenhuma corrente, mas ao mesmo tempo ela não está excluída de nenhuma corrente. Ela dialoga com o MPB de Caetano, ela dialoga com o Lobão, e assim, e outros. Lulu ali. Né? Exatamente, dialoga assim, na mesma geração, e ela ao mesmo tempo ela é ela. Então eu gosto muito, é uma compositora para mim importantíssima. Não tinha que estar, desde sempre. Quais são os seus álbuns prediletos dela? Marina Lima, de 91, pra mim é o melhor. Primeiro, Neymar, é o que tem Grávida, Acontecimentos, Não Sei Dançar, que é uma música do Alvin L, que eu acho linda. Alvin L é maravilhoso. É, maravilhoso, exatamente. E outras. É um álbum que eu acho tudo muito bom. Agora, claro, Virgem foi um álbum importante. E o Chamado também. Pra mim, o Chamado virou o meu predileto ao longo dos anos, sabia? É um álbum perfeito pra mim, de cabo a rabo. E gosto de um álbum que quase ninguém ouve mais, que é o Clímax. Ninguém ouviu, na realidade, né? Um álbum que ela fez em 2014, se eu não me engano, já em São Paulo. É um disco que reflete muito a vivência paulistana dela. Tem parceria com a Adriana Calcanhoto, com Samuel Rosa, canta com Vanessa da Mata. É um álbum de músicas muito boas, mas não aconteceu nada. A gente fez aqui o Primórdios. Ah, sim. Que é um álbum ousado da Marina. Eu acho um álbum importante. Sim. Deixa eu ver o que tem da Marina. A última grande música dela, eu diria que é o Três, que foi lançado ali, parceria com Cícero. Aliás, são essas parcerias, são maravilhosas, né? E eu acho, na época eu escrevi, eu acho que só os Coxinhas, o funk que ela fez com Cícero, eu acho uma gravação histórica. Porque é o seguinte, porque é um cara já eleito na Academia Brasileira de Letras, assinando, por mais que a música seja mais dela, ele assina com ela uma música que fala do linguajar do funk, que é um gênero marginalizado pela elite. Então, assim, é um imortal no mais alto panteão da intelectualidade, dialogando com a linguagem popular do funk, nesse funk só os. Então eu achei muito emblemático isso. Tá vendo? Esse é o ponto de vista do crítico que eu não parei pra pensar, mas é verdade. Não é que a música, mas tem um significado social. Cara, a arte fora de contexto é complexo. É muito, porque assim, e a música é a mais emocional da forma das artes, das formas de arte, eu acho. Eu acho que quando você vê uma peça de teatro, mais ou menos, claro, vai ter sempre divergência, mas quando uma peça é muito boa, todo mundo mais ou menos sai feliz. Mesma coisa um filme.
Agora, o filme talvez um pouco menos, mas ainda assim, agora a música, você pode ter um grande álbum que para uns é uma trilha da vida e para outros é insuportável. Eu acho que a música, ela lida mais com emoção. E ela é a trilha da nossa vida, né? Uma própria novela, quando uma novela dá muito certo, é muito boa, a massa gosta, mais ou menos, conjunto, todo mundo elogia, todo mundo embarca. Quando a novela não é boa, a maioria não gosta, as pessoas pensam mais ou menos igual. A música é uma coisa muito O particular. Mariozinho falou, novela ruim, a trilha nunca aconteceu. Nunca acontece, não acontece. Novela boa, a trilha estoura, né? História. Ele falou de Rock Santeiro, que é Uma uma trilha trilha maravilhosa, né? Você lembra de tudo dessa novela? Claro, e pra mim, a trilha de Rock Santeiro, junto com a trilha de Gabriela, são talvez as melhores trilhas, porque são trilhas originais, muita coisa criada pra ali. Entende? A Gabriela, eu ficaria com Gabriela, eu acho um primor. Primor, né? E a Máriozinho Rocha, né? Não, Gabriela não, 75. Ah, 75. É, verdade. Acho que, se não me engano, foi Guto Graçamelo também. Guto é muito importante, é um produtor que as pessoas ainda precisam redimensionar a importância dele, porque ele está presente em muita coisa. Tem arranjo do Ori Caymmi, mas se não me engano é Guto Graçamelo. Guto Graçamelo, Menescal. A gente tem tantas pessoas importantes. Não, Rocha, mas né? é que eu acho que fala-se menos do Guto do que deveria ser, eu acho. Eu acho que se fala-se mais de Nelson Motta, menos de Guto. Eu acho que tem uma coisa que eles fizeram coisas muito boas no patamar igual, sim, né? Porque o Nelson é pop, mas né? É que o Nelson é um artista também. O Nelson é um artista, o Nelson é pop, o Nelson dialoga, tem coluna. Então, assim, o Guto fica muito nos bastidores, né? Então, tem um pouco isso também. Eu quero muito trazer ele aqui. Ele não estava, acho que, muito bem de saúde, então a gente conseguiu trazer o Miguel, veio o Máriozinho, que raramente sai de casa. Né? Máriozinho é importante. Aí o Miguel trouxe o Máriozinho. Aí a gente conseguiu trazer Poladian, Mainá. São, cara, eu não sei se você teve essa relação com esses nomes, mas estavam no meu imaginário quando eu era criança. Muito. Guto Graçamelo, se eu não tivesse ouvido na vida, eu não saberia quem ele era. E aí, de repente, o Miguel Lopes, que esses são mais polêmicos. Então, eu ouvi muita história do Miguel. Não, eu tive relações sempre delicadas com ele, mas assim, porque eu sempre tive uma postura de defender o artista e atacar a gravadora. Às vezes, até de uma forma radical, avalio isso com a idade, com a maturidade. Mas, assim, eu sempre tendo a ficar do lado do artista. Mas, é claro, tem uma relação muito delicada, mas valorizo, entendo o talento de todos eles mesmo. O Miguel era brabo mesmo, né? Não, sim. Ele veio aqui, o jeito que ele fala... Você assistiu esse papo com o Miguel aqui no canal? Não, eu assisti do Máriozinho. Cara, assiste o Miguel. Miguel, tipo assim, eu acho que é o cara mais polêmico que eu sentei na minha frente. O Miguel é uma figura polêmica, entendeu? Mas eu valorizo o talento de cada um, assim, acho que todo mundo, à sua maneira, contribuiu, entende? Assim, como aquilo que eu te falei, a gente também não pode demonizar quem tá do lado da gravadora, que afinal de contas também gera emprego, assim, às vezes eu me pego pensando também, quanto eu também às vezes era radical, entende assim, a gravadora tem que pagar milhares de funcionários, entende assim, então assim, às vezes se deixar também só na mão do crítico, só vai sair disco lindo que não vai vender, e aí, na hora de pagar o salário das pessoas, quem é que vai pagar? O louco são discos que são fracasso de venda, como Transa, e em algum ponto eles viram um cult. Pode ser, mas o problema é que, na realidade, naquele momento, a Philips tinha o Odair José e a Odeon tinha Aguinaldo Timóteo, e as gravadoras tinham artistas populares que bancavam esses álbuns como de Caetano, Milton, né? Isso era, inclusive, os cantores populares falavam com uma certa mágoa. O Timóteo falava isso. O Fagner, todo mundo tem uma certa mágoa dessa forma da coisa acontecer, né? O Timóteo falava, eu vendia pro Milton Nascimento fazer o disco que ele fazia. Claro, o Milton é um gênio, fazia obra-prima, mas assim, eu entendo os dois lados, entende? Assim, porque também aí já entra a questão do prestígio. Porque uma vez também eu fui... Porque a gravadora às vezes também é cruel. Às vezes quando é um artista... No tempo, né, dos aulas da gravadora, às vezes tinha aqueles agendas de entrevista com artista importante de prestígio, mesas de frios, tudo aquela coisa maravilhosa para jornalista, luxo mesmo. E o artista que vendia o disco, que pagava muito custo, às vezes não tinha nada. Ou então tinha uma mesa modesta. É verdade. Então eu já vi artista dando chilique, falando, se não tiver assim, não faça, e tiveram que fazer. Ele estava na razão dele. Tava na razão dele. Porque também tem isso. Porque, na realidade, a questão do prestígio
É isso, por isso que a figura do crítico Voltamos à história do prestígio. Porque é onde o crítico avaliza. Fulano é importante, fulano não tem. Então, isso acaba influenciando tudo. Eu passei por isso recentemente, que a gente acabou saindo na página do Globo Zona Sul. Sim. Eu recebi mensagens de pessoas que eu não vejo há anos. Tipo assim, porque tá ali no Globo, capa de um caderno dentro do Globo, é tipo, então aquilo que você tá fazendo há 2 anos é legal, é sério. Sim. O jornal... Ele ainda baliza algo que você tá fazendo. O jornal impresso ainda é um símbolo de status. Por mais que todo mundo leia no digital, que é a grande realidade hoje, você sair no papel, porque aí também acontece, aí o artista bota ali, ele bota na rede social, sair aqui na capa. Então isso tem um peso muito grande ainda. Eu recebi, eu acho que assim, foi a coisa que eu mais recebi mensagem. Claro. E aí você fala, cara, as pessoas ainda dão valor mesmo. Dão valor. E isso tem. É isso que eu acho que o artista tem que entender, que ele não precisa buscar tanto aval externo, se ele tem o do público. Eu imagino que um artista que não tem público, não conseguiu sedimentar uma carreira, ele fique angustiado, querendo pelo menos um aval que seja da crítica. Mas se o artista vai para um show e tem algumas milhares de pessoas esperando ele, que sejam 600 pessoas num teatro, ele não precisa do aval da crítica. Concordo. Mas é delicado, porque aí bate em vaidade, entende assim? É uma questão muito complexa. Você se arrependeu de... Você falou do C, a gente falou do mais, que eu me arrependo. Qual outro, assim, que você fala, putz, esse aqui eu não entendi, Por exemplo, eu falei muito bem sobre todas as coisas da Zizi, mas eu não tive a dimensão ali da importância daquele disco, até como tendência de uma sonoridade que ele ditou a partir de 91. Você falou bem, mas não... Falei muito bem, mas não na proporção de ser um disco histórico na carreira dela e pro próprio mercado. Porque foi uma retomada do acústico, de uma certa forma, antes da MTV. Então ali foi ela que apontou essa tendência. Então assim... Mas ao mesmo tempo também, é muito fácil também, é isso que eu também falo, é muito fácil falar de um disco sob a perspectiva do tempo, né? Quando você tá ali... Olha pra trás é ótimo, a gente analisa aí tudo maravilhosamente. Mas ali no momento que tá surgindo, por isso que eu gosto das minhas resenhas de Tim Bernardes. Porque esse eu acho que é um cara que vai daqui a algum tempo... É porque é muito jovem ainda, mas pelo que já produziu, eu acho que daqui a alguns 20, 30 anos, talvez seja chamado de gênio. E aí eu já tenho essa vaidade, digamos assim, que o Cristo também tem essa vaidade. De estar desde o início, entendendo que aquilo tá acontecendo. Que aquilo é maravilhoso. Quem mais jovem que você tem essa paixão? Bom, eu gostei muito do Marcelo Genesi, dos 2 primeiros álbuns. Maravilhoso. Mas eu acho que estou esperando uma continuidade que não veio. Eu acho que demorou muito a fazer o terceiro álbum. E eu acho que o Tim tem uma coisa da persona muito forte. E isso soma a canção, não tem jeito. Claro. Porque a gente vai acompanhando ele, eu imagino que você como crítico, você acompanha o Tim. E ele é surpreendente no dia a dia das postagens, né? Eu sigo todos os artistas de rede social. A minha rede social, eu não sou muito de interagir com amigos em rede social. Eu tenho rede social para seguir artista. Eu acho que ali eles dão a notícia, que é uma mudança fundamental também no jornalismo musical. Mais do que em qualquer outra área, quem dá a notícia hoje é o artista. Anitta entendeu muito bem isso. Nossa, Anitta... Assim, ela bota a mídia correndo atrás do artista, assim, da notícia. Assim, vou lançar meu single tal, aqui tá a capa, o nome tá aqui, o feat é com fulano. Ela dá notícias, a gente corre. Eu acho que isso é o caminho, e não você ficar buscando uma assessoria de imprensa para tentar entrar, dar a notícia no teu canal, a gente vai... O que você acha que ainda funciona na assessoria de imprensa ou não funciona na carreira de um artista? Eu acho que hoje, eu procuro, é aquela coisa, eu respeito todo mundo, mas eu procuro cada vez mais trabalhar, me pautar. Agora, claro, eu recebo dezenas de e-mails de assessoria de imprensa com coisas bem importantes e legais, e eu dou notas, sim. Só que eu boto... O que está acontecendo hoje é que muita gente copia release. Ctrl-C, Ctrl-V. E isso eu não faço jamais. Toda nota, da menor a maior, ela tem o meu filtro, ela passa pela minha redação e pelas minhas informações. Você é muito autoral, né? Exatamente, um texto autoral. Então eu sou contra essa coisa de você copiar o release, que isso está acontecendo cada vez mais. Tudo chega prontinho, até pela muita coisa acontecendo, pouca gente trabalhando, então o profissional sobrecarregado. Agora, eu não abro mão da autoralidade. Não abro mão mesmo. Quem mais jovem que você...
tem se encantado? Cantoras? Ai, gente. Novas cantoras? Pô, não dá nem pra falar que ela é jovem, mas a Malu Magalhães eu acho que evoluiu muito bem. Eu fui ver o último show dela, que ela agora praticamente não... Mas não dá nem pra dizer que ela joga, já tá aí há 15 anos, né? Mas é que ela começou muito novinha, né? Começou muito novinha. Agora, é difícil você, assim, falar quem é, porque eu acho que tem muita coisa boa, mas ao mesmo tempo, como Tim Bernardes, como uma obra, como um conjunto de obra, eu acho que são poucos. Eu acho que são poucos. Eu gosto muito do Rubel, acompanho muito ele. Acho que a Duda Brack tem um caminho Sim, tem. sendo tem. construído. Gosto muito do segundo disco. A Roberta, eu acho que tem uma discografia muito bonita, né? A Roberta Sá? Roberta Sá. Mas já tá há 20 anos, né? Já nem considero. Mas é porque é engraçado, você falou sobre construções regulares. A Roberta é muito regular e com curvas interessantes, correndo alguns riscos bem interessantes. Roberta tá entre as minhas preferidas, sempre, porque ela é uma cantora que ela pensa, ela sabe conceituar, criar um conceito, ela sabe criar um disco. E ela tem um cuidado com o repertório. Ela passa com Felipe Abreu, eles têm um processo de escolha minuciosa. E Clemente, o que ela repertório. fez do Rock Ferreira de aplaudir de pé. Ela fez um segundo disco, Belo Estrangeiro para Se Ter Alegria, que foi um boom, que consolidou tudo que ela conseguiu com o primeiro Braseiro. Ela poderia ter repetido a fórmula. Ela foi para um compositor da Bahia, que teoricamente não tinha nada a ver com ela, foi com o Trio Madeira Brasil fazer um songbook de um compositor. Esse pra você é um disco histórico, né? Esse sim. Aí foi mixado aqui também. Esse sim. Eu adoro os 3 primeiros dela. Gostei muito desse show que eu vi gravado no Circo Voador agora. É um show de samba, é uma outra linguagem, mais popular, mas eu acho que ela fez muito bem, cantando coisas do repertório da Beth, da Jovelina. Acho o disco do Gil bom, mas assim... Quando você se propõe a gravar um disco de inéditos de um compositor, você tem que receber aquele repertório. Então tem coisas que eu acho boas, tem coisas que eu acho que poderia não estar num disco, mas aí não tinha jeito. Era um songbook inédito de um compositor. Eu acho que isso também é um prestígio. A única cantora que gravou um álbum de inéditos de Gilberto Gil é a Roberta Sá. Pra ela então, isso é maravilhoso, um prestígio absurdo, né? Então é uma cantora que eu gosto muito sempre pela leveza do canto e acompanho sempre. Um disco que eu acho que deve ter te impactado foi o primeiro da Maria Rita, né? Muito. Como a tua relação com esse disco e com a carreira da Maria? Porque aquele disco, acho que foi talvez um dos melhores primeiros discos de um artista um dos melhores, exatamente. na minha vida adulta. Eu furei esse disco, né? Eu tava no Jornal O Dia na época, eu me lembro que era um sigilo em torno dele, eu dei as informações em primeira mão, foi uma coisa que ficou assim, mas eu acho a Maria Rita uma grande cantora, eu respeito a opção dela pelo samba, eu acho que ela poderia fazer... O leque poderia ser maior, mas pro meu gosto pessoal. O crítico respeita e acho que o samba é da melhor qualidade, no sentido assim, a gente não é porque é uma cantora de samba que ela é menor, muito pelo contrário. E ela ter sido aceita pelo samba. Exatamente. Eu acho que o Samba Meu foi super importante, porque cortou definitivamente o cordão umbilical que unia ela a Elis. Tanto que depois ela se permitiu gravar até o Redescobrir com o repertório da mãe, e daí ela já podia. Porque já tinha o público dela, já tinha. Porque ali foi um pouco jovial, que acompanha ela até hoje no Samba Meu. Aliás, a morte do Tom é uma perda, né? Assim, o Tom Capone estava acertando muito, sem repetir fórmulas. Ele morreu brigado comigo por causa do furo que eu dei no disco dela. É mesmo? Porque ele me ligou. Porque ele era AIR. E era tudo muito assim, sigiloso, aquele marketing da Warner muito forte para lançá-la. E eu dei no Jornal O Dia, o Jornal Popular, onde eu trabalhava na época, e gostava muito de furar lá, porque você furar no G1, no Globo, na Folha, é uma coisa que já se espera que esses grandes veículos deem informações exclusivas. Agora, você furar no Jornal Popular tem um gostinho especial. Não, e você furar Não, hoje não. Hoje eu tô mais pra análise. Hoje eu já entendi que o artista dá a notícia, que eu posso eventualmente dar uma notícia, mas o Tom te ligou chateado. Ligou chateado e querendo saber quem tinha furado. Que é uma coisa que acontece muito. E eu, claro, nunca digo pra ninguém. A fonte... Pois aí durou essa conversa uma meia hora, aí teve uma hora que eu, sem ser grosso, eu levantei um pouco a minha voz. Mas, Tom, me diga uma coisa. Tem alguma coisa errada no texto que eu possa corrigir na edição seguinte? Ele falou, não, está tudo certo, desligou. Não bateu o telefone, não foi mal educado, nada. Desligou. Aí depois aconteceu o que aconteceu, nunca mais pude resolver essa questão. Não me sinto culpado, porque eu estava fazendo o meu trabalho, mas ao mesmo tempo, claro, é uma coisa chata, né?
Assim, Aí por exemplo... esse disco e o segundo, que é muito bom também. Mas esse primeiro eu acho que é um dos grandes... Quais discos, assim, de primeiro disco dessas cantoras? Bom, Ângela Rorô, já falei, né? Eu acho primeiro. maravilhoso. O Braseiro da Roberta Sá também é um grande muito primeiro interessante, disco. é um grande primeiro disco. Simone não fez um primeiro disco, eu tô indo pelo livro, né? Simone não fez um primeiro disco, ela faria a partir do quarto, quinto disco da altura do talento dela. Marisa Monte, eu acho um grande primeiro disco, aquele ao vivo. Bethânia não fez também, é um bom disco, mas tá longe de ser o que a definiria. Cássia Eller, o primeiro disco eu acho um clássico, aquele de 90, Não Sei O Que Eu Quero da Vida, Rubens, Por Enquanto, eu acho bem naquela coisa underground, eu acho que é muito fiel a ela. Beth Carvalho também não fez, o Andança não é um disco que a define. Clara também... bom, a Clara não tá aí, né? Bom, também só tem cantoras aí com que eu lidei, né? E isso é importante também ressaltar. Entendi. Por que não tem Elis? Porque eu não lidei com Elis de 87, porque ela já estava morta, entende? No livro de 2027, Outras Cantadas, aí sim, eu vou abordar cantoras com quem eu não convivi. Maria Gadu tem um belíssimo primeiro disco. Maria Gadu acerto. Maria Gadu, ela me surpreende, ela por duas coisas. Primeiro que ela teve uma coragem de virar a mesa. Ela estourou de uma forma, talvez, com exceção do fora do universo do funk e do sertanejo, talvez tenha sido o último grande estouro de cantora, assim, ligado à música brasileira, assim, estouro nacional, né? Assim, e ela virou a mesa a partir do terceiro disco, ela estava muito massiva, ficou uma coisa que se tornou enjoativa, e ela teve que é o Guelan. Porque ela realmente, eu falo, tanto que a voz da liberdade criativa, ela realmente virou a mesa. Claramente Guelan, assim. como que você recebeu quando ele chegou pra ti? Muito, já recebi bem. Eu gosto de artista que vira a mesa. Você gosta? Eu gosto. E aí, surpreendente, aí recentemente, ela lançou um disco de intérprete muito bom, quem sabe isso quer dizer amor. E recentemente eu fui ver uma série, Só Se For Amor, é uma série da sertaneja brasileira, no ambiente sertanejo da Netflix, e eu gostei muito da série. Gostei muito. A Lucy Alves é a estrela da série. E aí, quando eu estava falando alguma coisa, tem músicas originais na trilha, e eu vim a descobrir, que eu acho que foi na rede social da Ana Mameto, que é uma cantora que também interpreta uma personagem na série, que a música Acidentes Acontece é da Gadu. Ou seja, assim, eu fiquei feliz, porque a gente não associa Gadu ao universo sertanejo, entende? Assim, é uma canção melodiosa, bonita, assim, Então, assim, eu tenho um maior carinho por ela. É um grande primeiro disco. Eu tenho um grande carinho pela Gadu. Aliás, a Daniela Mercury também tem sim, aquele disco da Eldorado já é muito bom. É foda. Eu prefiro... O do Liminha. Eu prefiro o Feijão com Arroz e o Balé Mulato. Mas o do Liminha é muito bom também. Muito bom também. Canto da Cidade é um disco histórico, mas eu prefiro esses como um todo. É aí que nasce teu amor pelo axé? Não, antes, de primeira hora, Margareth Menezes, cantora. Você já pirava na Margareth? Sim, Margareth é uma cantora que eu amo. Amigos meus dizem que é a única cantora que o crítico sai de cena que eu fico enlouquecido. Olha só, te perguntei. Não, eu lembrei dela. Você fica ali, você fico enlouquecido. Eu fico enlouquecido. Eu acho que o Margareth é uma grande cantora. Você levanta e dança no show? Sim. A voz é calorosa e eu acho que ela tem discos muito bons ao vivo, inclusive, mas não tem um disco que traduza o que é no palco, aquela coisa incendiária. Aquilo que a gente tava falando dos artistas que no show são... Eu acho que a Ivete também é um pouco assim. O show Eu gosto a Sandra de Sá adora ao vivo. Adoro. A Sandra de Sá é maravilhosa, mas a Sandra tem grandes discos. Eu adoro aquele Sandra do Nelson Mota. Sabe que a gente gravou ainda, mas como a gente ouviu música e ela foi comentando, a gente não conseguiu ainda liberar, porque tem essa coisa do YouTube, né? E a UBC tentando liberar. Sim. E ela falando uma coisa que ela falou, cara, eu só me tornei mesmo uma artista profissional nesse momento aqui, porque eu ia gravando, eu ia indo, eu tava indo no fluxo. É interessante você ver ela olhando pra obra dela, falando, tem acertos, mas eu tava ali. Sim. Clemente, eu não gosto dos meus primeiros textos do Globo, eu não gosto. Assim, eu era imaturo. Eu já era percebido como um cara que escreve bem, um talento. Eu não gosto. Eu não gosto, sinceramente. A gente vai maturando. Não, nesse canal mesmo, que eu falei de bobagem. A gente vai maturando. Né? E a gente vai ficando mais responsável
em entender que aquilo que você vai escrever pode modificar a carreira de alguém, né? Eu gosto da minha fase, como texto, a minha fase no G1, que eu tô desde julho de 2016, eu acho disparado os melhores textos, mais bem escritos, com argumentos mais consistentes, disparado. O livro não é uma coletânea de textos que saíram, são todos textos inéditos. Textos inéditos. Não tem nada a ver com 2013, todos os textos são inéditos. Aqui eles são uma coletânea de textos que já existem? Não, também eram inéditos, mas eu refiz todos os textos. Então, assim, é tudo muito novo. Então, assim, a gente vai melhorando com o tempo. Lógico que eu não sofro, mas ao mesmo tempo não gosto. Não gosto de me deparar com meus textos. Vanessa da Mata tem um belíssimo primeiro disco. Sim, belíssimo primeiro disco. Que ela, segundo também. Também. Eu gosto mais do terceiro. Mas os meus preferidos da Vanessa são Bicicletas, Bolos e Outras Alegrias. E esse último agora, Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina. Esse eu não escutei. É maravilhoso. Ela saiu da Sony, ela teve coragem de sair, porque viu que o mercado já não estava ali para ela. Foi fazer um grande disco e ela vem agora com um álbum autoral. Cara, eu tava outro dia vendo a rede social do Papatinho e tinha alguma coisa, acho, dela com o Papatinho. Porque esse disco dela que ela vai lançar agora, ainda esse ano talvez, tem uma faixa com Lennon, o rapper, produzida pelo Papatinho. Olha só, fiquei curioso pra ver. Eu acho importante isso, porque assim, tem muita gente que conhece a Gal pelo Silva, pelo Rubel, tem muita gente que conhece o Nando Reis pelas conexões que ele tem feito. Então eu acho que a gente tem que ter, o artista tem que ter meio humildade também, se ele quiser continuar no mainstream, também fazer conexões. Aliás, você falou do Nando, né? É emocionante ver o que esse cara conquistou. Olha, o Nando hoje é um pra mim é um artista que eu... Porque top, em tudo. Eu tive dificuldades pra gostar da obra dele. No início, solo. Eu só fui passar aos poucos, a partir da letra A, eu passei a gostar mais e me rendi no sim ou não. Foi um artista que eu tive dificuldade. Hoje eu realmente aplaudo de pé. É um dos maiores compositores que a gente tem. Eu acho fundamental na obra da Marisa. Na obra né, na obra do Skank, na obra do Jota Quest. É impressionante como a obra dele tá... Eu acho que Cidade Negra. Cidade Negra, não. Eu acho um compositor que eu já colocaria entre os maiores do mundo, assim, em termos de poder fazer um show de 2h30 só com sucessos. Isso não é todo mundo que tem no mundo que consegue fazer. Não, e poucos caras, eu acho, conseguem... Que a gente tem... Ele foi fundamental na virada de chave do Skank. Sim, né? Sim. Ali, pô, Dois Rios é coisa linda, né? A parceria dele com o Samuel. Aí você tem ali no próprio Jota, tem uma virada. No Cidade Negra, aquele disco com o Tony, cara, o Nando tá... o Nando, single é dele, né? O Nando tem uma habilidade pop muito... E na Marisa, eu acho que a presença dele ali é definitiva, né? No Mais, né? No Mais e no Carvão ali também, né? Que tem muita... Aliás, o Rosa Carvão pra você é um dos maiores discos da música brasileira? Gosto muito também. Eu sou apaixonado por esse disco. Tá entre os meus preferidos dela. Mas assim, a Marisa pra mim, eu gosto de tudo. Eu também. Eu gosto de tudo. Então, assim, é difícil. É por isso que eu não aponto, esse é melhor. Assim, e hoje eu tenho, com a minha percepção, eu acho mais um grande disco também. Quem mais a gente pode falar aqui que a gente não falou ainda? Comprem o disco, gente. Comprem o disco. Não, é assim, aqui, eu queria muito falar de novo da iniciativa da Garota FM, porque é uma editora feita com amor, com raça, com tesão. A Cris ama. Isso aqui é quase um gesto de resistência. E o livro muito bem editado, uma capa linda, entende? Assim, eu tô me sentindo muito bem acolhido na Garota FM, entende? Assim, a coisa assim, eu sou uma pessoa fácil de lidar, mas ao mesmo tempo eu sou exigente com tudo, e o livro saiu exatamente como eu queria, entende? Assim, até chegar nessa capa, a gente teve muito diálogo bom, nunca teve nenhuma rusga. Esse livro tem me feito muito feliz, entende? Assim, então os lançamentos foram muito bons. Pela primeira vez eu lancei um livro em São Paulo, entende? Assim, foi muito bacana, deu muito certo. Fica nervoso a estreia ali de receber as pessoas? Não. Eu fico assim, eu sabia que umas 3 ou 4 pessoas iam. Amigos muito próximos. Então eu falei, Cris, será que vem alguém? Será que não vem? Mas eu já parto do princípio, se for aquelas... Porque ali o jornalismo é o seu show, né? Quando você vai ali pra sentar mas na aí, mesa. Sinceramente, não. Tem uma ansiedade, claro, você querer no dia, você querer que chegue logo, mas eu não fiquei com a coisa, porque eu sabia que
de que 4 a meia dúzia de pessoas tinham confirmado presença por amizades próximas, iam, tanto no Rio quanto em São Paulo. Então, assim, o que vier é lucro. Eu pensava assim, se forem só esses 6, tá tudo bem. Tá tudo maravilhoso, vamos festejar. Claro que eu falava, Cris, você acha que vem alguém? Que você sempre tem a sensação que não vem ninguém, que eu acredito que o artista também tenha isso. É isso que eu te perguntei, né? Será que vai chegar alguém? E eu só divulguei pelas minhas redes sociais. Aí o Zé Pedro foi importante, porque eu falei da questão, ele me ensinou na questão do vídeo, né? Assim, então que foi maravilhoso. A internet é um desafio pra você? Assim, eu não sou tão hábil na internet quanto quando eu sou no... Parece que eu sou. Eu não tenho dificuldade com texto, entende? Assim, mas eu tenho que ter alguém. Por exemplo, o meu lançamento do Rio e São Paulo, pra mim, por exemplo, o Rodrigo Amaral fez fotos lindas pra mim. Lindas, eu recebendo as pessoas. Se não fosse ele, isso não teria eu não teria como documentar tudo que aconteceu, entende? Assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho muita habilidade tecnológica. Depois que eu domino o meu básico, assim, eu sei fazer bem. Mas eu não sou uma pessoa com grandes habilidades tecnológicas, não sou. Assim, ainda para fazer uma selfie, eu trabalho um pouco, aquela coisa, fazer um vídeo, aquela coisa toda, então assim... E você sempre esteve ali meio que discreto no backstage, de repente... Não, e outra coisa, parece que eu sou ativíssimo nas redes sociais, mas não. Eu vou lá, dou meu recado no G1, ou então no meu Mauro Ferreira Íntimo Pessoal, que é onde eu falo de novela e série, no Instagram, eu vou lá, dou meu recado e vou embora. Às vezes passo, claro, no feed, quando eu tô esperando um almoço num restaurante, eu curto... Porque como eu falei, eu sigo artista, né? Eu sigo artista e o Mauro O Ferreira, que é o oficial, segue basicamente o povo de música. E o Mauro Ferreira, íntimo pessoal, gosta de interagir com atrizes, atores, novelistas. Interagir, que eu digo assim, seguir. São quase alter egos. Porque ali, assim, porque o problema, por que eu criei os dois? Porque eu gosto de falar de novela como leigo. Eu não sou profissional. Então é o seguinte, eu não sou nem quero ser. Só que aí confundia. Quando eu botava no Facebook, quando eu botava alguma coisa no meu perfil no Instagram, que era basicamente dedicado ao G1, ficava meio uma coisa assim, o Mauro falando, aquele carimbo do crítico tá muito forte em mim. E eu falei assim, não é. Então por isso que eu falei, Mauro Ferreira, íntimo e pessoal. No início era um perfil fechado, mas aí as pessoas ficavam falando, por que é fechado? O que você escreve ali? Aí ficava uma coisa assim, parecendo que era um segredo, e não era. Eu só falava de novela, de série, de teatro. Eu fui ver Alma Moral outro dia, botei lá o que eu achei da peça. Pantanal, você viu? Claro, amei. Amei. Eu tô vendo Travessia, que eu tô gostando muito. Aí eu falo, mas eu falo como leigo. Aquilo não tem uma base, assim, é uma base de apaixonado. Eu falo das minhas séries. Entende? Manhãs de Setembro, vi. Só se for por amor, vi. Então boto lá, gosto de falar, gosto de exaltar ator. Adoro o trabalho de ator. Eu sou fascinado, entende? Assim, é lindo. Pelo um trabalho bem feito de direção, de atuação. Então eu gosto. Então ali é o meu lazer. Ali é o meu lazer. Então, e quando eu falo de música ali, é sobre outra perspectiva. Você consegue ver novela sem ser crítico, né? Muito. Ali você se entrega. Claro, eu sei averiguar um roteiro, uma interpretação e tudo, mas eu não me deixo dominar, é diferente do show. Sabe uma coisa que eu adoro? Quando eu vou no show não vou há um tempo, mas quando eu ia no show do Fábio Júnior, em estreia, São Paulo principalmente, de repente você vê umas pessoas que são seríssimas, críticos, ligando foda-se, e sobe na cadeira e canta, porque a gente tem esse nosso lado popular, que às vezes quando a gente vai num show desse que a gente se liberta, né? Você não consegue. Tirando Margareth Menezes. Você não sobe na cadeira e faz... Não. De jeito nenhum, nunca vou ver, só no da Margareth. Porque assim, eu tô raciocinando o tempo inteiro. Às vezes eu tô embebido pelo show, mas eu tô ali... É muita informação pra mim. Então assim, eu tô raciocinando, escrevendo, é duro. Às vezes eu saio exaurido. Eu gosto de jantar depois do show, comer uma pizza, assim, porque às vezes eu saio exaurido. É um trabalho. Assim como o cantor também chega no camarim, assim, a gente tá todo mundo trabalhando. É aquilo que eu falo, é o garçom, é o manobrista, é o músico, é o cantor, é o crítico. Ali é um espaço de trabalho. Por isso que eu sempre rebato. Minha profissão não é lazer. Todo mundo fala que é uma maravilha, não sei o quê. E outra coisa, é uma profissão que exige você trabalhar em fim de semana. Isso impacta relações pessoais. Sim, porque você, claro. assim, não é todo mundo que vai entender. Eu tenho amigos
que gostam muito de show como eu, que eu estou sempre com eles em shows. Porque, assim, é difícil. Mas uma relação afetiva é muito difícil. É complicado. Já tem uma história que virou meio anedota. Eu tava começando um namoro com um cara, quando a Ana Carolina tava estreando Estampado. E ele falou, ele falou assim, eu não cogito, tava começando mesmo, primeiro dia, acho que se não me engano era uma quinta-feira no Canecão. Ele falou assim, eu não cogito perder meu tempo vendo um show de Ana Carolina. E eu poderia ter sido delicado, assim, falar assim, não, eu entendo, mas é meu trabalho aqui. Eu falei alguma coisa tipo grosseiro, se você não quer ir, não vá, eu vou, eu me exaltei um pouco, a coisa acabou ali, depois... me arrependi em termos também, porque eu acho também que era complicado, assim. Eu acho também que uma coisa que a gente vai aprendendo na vida é que no início você estabelece também como vai ser aquilo. Eu acho que poderia ter sido menos exaltado. Eu fui um pouco... Você ficou puto mesmo. Exatamente, pela postura, entendeu? O seguinte, mas aí tem a piada, ele tinha razão, Ana Carolina jamais, aquelas coisas de amigo, tudo. Mas eu também acho, assim, eu sempre priorizei meu trabalho. Eu sou uma pessoa que eu não tenho relações... eu fiquei sozinho, eu amo minha vida, mas eu não construí o casamento. Foi uma opção de vida. Porque eu acho que isso exige você negociar o teu fim de semana, teu tempo, e eu não quis. Assim, as duas relações mais sérias que quis, quando chegou a pensar uma coisinha assim, eu não, coisa de juntar, coisa assim, eu falei não, e ao mesmo tempo, não sei, eu não me arrependo, eu acho assim, porque eu gosto do meu trabalho, é delicado você entender isso, que você trabalha no fim de semana. É difícil uma pessoa entender. É difícil. E outra coisa, todo mundo, e nem sempre é o show do Caetano que todo mundo quer ver, nem sempre é o show da Marisa Monte que todo mundo quer ver. Então tem isso também. Tem o show do artista mediano em termos de mercado, que eu tô falando, que às vezes até o artista é mediano, mas ele é genial e tudo. Assim, que as pessoas não se interessam. Então é uma coisa meio complicada. Mas eu lido de boa. Porque eu tenho isso, como eu sou um pouco individualista nesse sentido, né? Eu já tenho esse autoconhecimento hoje com 57 anos, que eu não quis abrir mão. Negociar pra mim é sofrido. E relação pra mim é o tempo inteiro, entende? Eu gosto de comer onde eu quero, aquela coisa. Eu sou meio... Eu acho que eu não sou vocacionado pro casamento, entende? Assim, que eu acho que realmente é uma negociação. Você casou com a música, né? Não, assim, com a profissão, com a profissão, E eu amo, assim, eu gosto da minha vida. É isso que eu falo, eu sou uma pessoa feliz. Assim, segunda-feira de manhã eu tô feliz, sexta-feira de manhã eu tô feliz. É claro que em algum momento da minha vida as relações afetivas foram importantes, mas também com 57 anos isso também já tem um peso bem menor. Entendeu? O seguinte, então, assim, tá tudo certo. Agora são opções. Porque tem gente que eu percebo amigos assim que fazem opções, depois ficam assim, não deu certo, não sei o quê. Eu acho que a gente sabe, tem que trilhar, assumir o que a gente quer. Eu sempre quis, realmente, assim, eu me dediquei muito à minha profissão, realmente, muito. Assim, eu não meço, eu trabalhei sempre mais do que me pediram. Entende? Também eu acho que eu me destaquei por causa disso também. Porque é um meio que pouca gente chega a 35 anos de forma ininterrupta como eu cheguei. A gente talvez conte nos dedos de duas mãos, se é que chega em duas mãos, nessa coisa da crítica musical. Então eu acho também que eu colhi um louro pelo meu investimento. Agora tem, assim, é uma opção. Eu sei porque eu trabalho muito, né? As pessoas às vezes falam sobre conteúdo. Cara, não é fácil lançar 200 vídeos num ano. Né? Exatamente. E tem papos como esse que eu amo estar aqui com você, mas também tem coisas que você fala, bom, tem que cumprir uma tabela. Exatamente. O mesmo caso a mesma meu. História, né? Assim, às vezes eu tô ouvindo um disco que, assim, esse disco é importante, mas eu, Mauro, não... Assim, o prazer de resenhar é maravilhoso. Mas... o trabalho de ouvir... Eu não escrevo sobre um disco se não ouvir pelo menos 3 vezes. Aí é uma questão, compromisso ética minha. Pessoal. Você se prepara para esse momento? Sim. Qual é o ritual do... Bloquinho. Não, bloquinho. Em casa? Casa. Não, e não é fazendo alguma coisa. É parando para ouvir o disco. Você senta, tem um lugar especial da tua casa? Tem, pode ser. Eu trabalho muito no meu quarto de escritório, que tem o CD, mas também pode ser no meu quarto também, onde eu tenho o DVD, que também toca o CD com uma qualidade de som excepcional. E aí depende muito. De noite, às vezes, eu já fico no quarto. Agora, eu acho importante o crítico ouvir
sempre, pelo menos uma vez, um disco de manhã cedo. Porque, querendo ou não, a minha vida não é estressante, é uma vida feliz, como eu te falei, uma vida leve, eu sou feliz. Assim, mas querendo ou não, ao fim de um dia, a cabeça tá cansada. Então, você pegar um disco, uma informação ali pela primeira vez, eu tenho, assim, quase 90% dos casos, ou talvez até quase 100%, a primeira audição é de manhã cedo, limpo. Porque isso eu acho que faz diferença. Agora, será que também não pode fazer diferença você tá, tipo, machucadíssimo com uma relação afetiva e vir aquele disco... Acho que não. Não, você consegue? Acho que não, eu consigo. Isso talvez interfira mais, talvez não queira ir ao teatro, talvez fique um pouco mais bodeado em casa, mas na questão da música, não. Você tá triste, você... Não. Bom, é um pouco difícil de acreditar. Eu não sou uma pessoa muito de que fica com tristezas. Claro, todo mundo tem seus momentos. Canceriano? Não? Não sou. Eu tenho um espírito alegre. Assim, aquela coisa. Eu não sou de melancolias, não. Não sou mesmo. Eu vejo isso cada vez mais, infelizmente. Assim, no mundo, as pessoas estão melancólicas, às vezes depressivas. Eu tenho depressão, tomo remédio há um tempão e... Eu me lembro que foi agora, a pandemia foi difícil pra todo mundo, né? Tocou aquela um dia triste, um lugar pra ler. Cara, aquela música sempre me tocou num lugar normal. Quando ela veio na pandemia, aquilo me deu um negócio. Porque eu acho que a gente tá em movimento. Sim. E a gente tava falando sobre contexto, né? Um dia, sei lá, tem uma coisa que eu detesto, a beira do mar, pra mim. É uma paisagem que eu não controlo, né? Nunca moraria na beira do mar, porque é um quadro que eu não tenho o menor controle sobre ele. Ouvir música num dia de tempestade, por exemplo, pra mim mexe muito comigo. Pra ti, não. Não. Assim, Caramba, mano. Eu tenho, assim... Surpreendente pra mim Todo mundo tem esses momentos de melancolia, de tristeza, assim. Mas, por exemplo, desilusão amorosa todo mundo teve. Eu fico 2, 3 dias mal, e digo mais, mesmo nesses 2, 3 dias, nunca deixei de almoçar, nunca deixei de jantar. Eu tenho uma coisa, eu não sei se é uma coisa assim, um individualismo exacerbado, talvez seja, mas assim, eu nunca deixei, eu me abato, claro, quando eu gosto, sobretudo em 2016, que eu apostei muito e não foi, mas assim, eu fico abalado, mas não esse ponto. E se tiver que ouvir um disco nesses 3 dias? Não me lembro. Você consegue? Não me lembro. Porque tem uma coisa, nunca deixei de fazer meu trabalho, assim, às vezes eu tenho, uma coisa que eu sei, quando viro o tempo, eu tenho uma baixa energia, é físico, de baixo tempo, assim, eu vou lá, eu não me deixo abater. Às vezes quando vira muito tempo, tá calor, tá frio, isso me dá uma baixa energia violenta. O inverno mexe com você. E realmente não me abato. Eu vou, às vezes, com dificuldades, mas eu abro, eu trabalho bem. Eu não tenho, e uma coisa que eu gosto muito, assim, eu não tenho a folha em branco pra mim. É uma coisa assim que... Isso quando eu entrei no Globo fazendo teste para computador, eu me lembro acho que foi Marli, que ela abriu para mim o computador, ela falou, escreve aí. Eu escrevi em 10 minutos uma tela inteira. Ela falou, você vai bem, não sei o quê. Eu realmente tenho isso. Assim, não trava, você vai Não. Assim, e na hora de escrever o livro, a mesma coisa? Não, mesma coisa. O que eu tenho é o seguinte, se eu não tô me sentindo bem com aquele disco, no sentido assim, não acho que tô... um entendimento do disco, se não for um disco muito urgente, porque não tem jeito de escrever. Quando é um disco de Caetano, Chico, uma Marisa Monte, tem que fazer. Existe. Você vai ter que fazer e ponto. Não, assim, eu tenho até uma liberdade para não fazer, mas até a cobrança do meu leitor, assim, tô todo mundo esperando, então assim, aí eu vou. Assim, no caso do Caetano, até ouvi bastante antes, estava tudo certo. Agora, o que eu às vezes trava é o seguinte, se eu não tô muito certo da minha opinião, eu prefiro esperar. Aí eu vou para outro texto, às vezes eu travo com algum disco, assim, tem uma série de... Não é o momento, assim, eu espero, entendeu, assim, para ver, porque também, para depois não me arrepender. Porque eu também tenho essa liberdade, né? Eu não tenho, assim, se não for uma coisa muito fora da um novo da Marisa, você vai ter que escrever, vou ter que escrever naquele dia, o lançamento e tudo. Então dá para... Eu negocio comigo mesmo, vou deixar para semana que vem. Porque às vezes eu passo um outro que é mais fácil pra mim. Cara, eu acho isso surpreendente, porque eu não consigo gostar de um disco em 3 escutadas. Ainda mais se ela for uma escutada ativa, né? Parei pra escutar. Eu sempre tinha uma relação com o disco dele tocar no carro, aí ele vai tocando, aí vai tocando. O último da Marisa foi assim.
Ele foi tocando, meu filho pequenininho, ele tocava, de repente eu passei a amar o disco. Mas se eu ouvisse ele as 3 vezes, assim, eu não ia conseguir captar. Mas eu não tenho outra alternativa, Você não tem outra Porque alternativa. também são muitos discos, eu já deixo de ouvir muita coisa sem sofrimento. Porque eu tenho claro entendimento pra mim que eu não tenho tempo, nem saúde, nem quero ter pra ouvir tudo. Eu elejo eu vou resenhar aquele disco. Qual é o último que você foi resenhar e o Mauro, cidadão, pegou e continuou ouvindo? Ai, gente. Porque tem isso, né? Tem aquele que você pega pra você. Passa a resenha, você joga o bloquinho fora, mas você vai ouvir no carro, vai ouvir andando. Ai, gente, deixa eu falar, porque é tanto o disco também. O último, Mauro, me conta. Peraí, alguma cantora. Bom, o que meus calos dizem sobre mim é Laíde Costa, um disco que. Isso é maravilhoso. É um disco, sim. Um descasso, né? O que? Gal, assim, as cantoras, eu diria as cantoras. Eu sempre volto nelas. Volto. Agora, uma coisa é chata também, né? Cada vez mais não tem CD nem LP. O LP às vezes tem, mas depois. Já vi um link, é diferente, né? Pois é. Assim, eu sinto como se não tivesse comigo também. É complicado isso. Eu acho que poderia existir um EPK. Eu vi, tem uma gravadora chamada Merge, que lançou Arcade Fire, um monte de gente. E ele fala do EPK, né? Ele manda não tem o encarte, mas tem. E aí o crítico, a imprensa pega, pode imprimir aquilo. E aí tem tudo ali, o trabalho do crítico eu já assimilei. Já acostumei. Vai clicar num link... Já acostumei. O que o ouvinte que não. O ouvinte é que não. Eu, por exemplo, eu não sofro com um disco de um artista de nova geração. Mas você não ter um disco que você tem toda a discografia e o último não tem... eu acho esquisito. Eu como ouvinte, o que eu sinto falta hoje é que depois do streaming tem tudo ali. Mas quando eu comprava um disco, eu escutava o disco. E hoje saem os discos e às vezes você nem... Eu tô pra escutar assim mesmo da Adele, eu ouvi, gostei. Mas quando eu comprava, eu botava um que eu não ando mais de carro, então não tem aquela coisa de botar o CD ali e deixar... Aí a sensação que eu tenho é que eu escuto menos música do que eu escutava há 20 anos atrás. A questão, a escutar por atentamente, prazer... eu falo. A questão do prazer diminui um pouco. Pra mim, a loucura do lançamento interfere um pouco. Porque é muito disco, é muita gente esperando que eu ouça. E eu acabo decepcionando muita gente. Porque não dá. Mas não tem não dá pra carregar essa culpa, né? Não, eu não carrego, mas eu sei que gera uma mágoa. Eu sei que gera. Já me falaram diretamente. Poxa, por que não ouviu? Seguinte, será que não deu pra ouvir? Porque é o seguinte, porque todo mundo acha que o seu disco é o mais importante e tá tudo certo. Tá tudo certo pensar assim. Só que eu tenho 400 e-mails por dia, geralmente a mesma coisa. Um single, 400 e-mails. É uma loucura. É muito e-mail. E eu também tenho uma coisa, né? Eu tenho uma medida que não é muito popular entre assessora de imprensa, eu não trabalho por WhatsApp nem por rede social. Pra mim é por e-mail, porque senão eu enlouqueço. Aí não dá. Assim, o canal é meu e-mail. Canal profissional. Canal profissional. Vocês entenderam, né? Não adianta perturbar ele inbox no Instagram. Não, assim, é claro que eu falo com artistas, mas assim, mandar release, mandar foto, mandar link, não. É do e-mail, porque ali eu tenho organizado. Eu sou disciplinado. Você tem a tua metodologia ali. Sim. Notas urgentes, discos que serão ouvidos, a pastinha de agenda com shows que possivelmente eu poderei resenhar e ir ao show. Eu tenho tudo organizado. Assim, coisas que eu já descarto mesmo, aí também não tem jeito. Também, assim, é claro que desses 400, 300, eu leio tudo. Mas eu mando imediatamente pra lixeira, porque senão não dá. Não dá. E aí eu também não sofro, porque é muita gente. É muita gente. Agora, o problema é que todo mundo acha que o crítico tem que ouvir. E tá tudo certo nisso. Só que aí gera, sim, a mágoa, gera o desafeto. Isso eu tenho que saber lidar. Próxima vez que eu for num show, eu vou olhar se você tá pertinho. E olhar o caderninho. Mas ninguém vai entender. Se eu mostrar o caderninho, são umas letras meio arranjos que só eu entendo. E você, já tem uma postura flat de não demonstrar... Não me preocupo com isso, não. Eu aplaudo bastante, aplaudo sempre o artista, mesmo que eu não goste do show, aplaudo de pé. Eu acho que isso, seja teatro, seja música... Né, é um trabalho de arte. Olha, nossa ampulheta já foi pro saco faz tempo. A Maria Rita aqui mandou um super beijo, que é a dona da Weebly TV.
E, assim, da mesma forma que eu trabalho com a UBC, Uhum. Mauro, eu acho que a gente tem o mesmo amor pelo que a gente faz, Sim, né? sim. Eu consigo ver nos teus Sim, olhos, assim. sim. Então, pra mim, pra eu estar com você e estar com uma marca aqui junto, é porque eu realmente acho o trabalho que eles estão Sim, fazendo sim. lindo. Porque paga todo mundo. Sim, acho importante. Já nasceu pagando É. todo mundo. É. É um investimento que ela tá fazendo. Eu queria te falar, porque ela falou assim, olha, diz pra ele que a gente falou ontem do Cantadas, que é Sim. esse livro, aliás, Sim. tá aqui na mesa. Pelo que eu entendi, você tá apaixonado por esse, né? Não, eu trouxe esse só pra contextualizar, pra você ter também, mas são 2 livros distintos. O que tá à venda, quer dizer, os 2 até estão à venda porque esse continua em catálogo, mas o livro que eu recomendo pela qualidade do texto é esse aqui. Aí ela falou assim, que tem vários que você falou no disco. Qual desses aqui, pra gente botar pra finalizar a tua vinda aqui comigo? Tem a Adriana Calcanhoto, Margem, Fim da Viagem, Alaide Costa, Dama da Canção, Alcione, Boleros, Ângela Rorô, Feliz da Vida, Cassiera era ao vivo no Rock in Rio, Elza Soares, Beba-me, Gal Costa, Estratosférica, pra gente ouvir a primeira música. Vamos de Alaide, então, em homenagem a essa grande cantora. Ela veio aqui, que pessoa maravilhosa e tímida. Cara. Eu fiz questão de, em São Paulo, entregar um livro pra ela, fui até onde ela estava. Ela tá tendo um reconhecimento agora que é lindo, né, cara? Bonito. Eu fiz questão. Fiquei apaixonado por ela, cara, porque é a pessoa mais doce, tímida, uma grande cantora, coerente, sofreu muito para impor aquilo que a gente falou das mulheres sendo tendo que se impor numa sociedade machista, entende? Então a Alaide é um exemplo de integridade artística, né? E ela falou que ela sofreu preconceito mesmo ali na Bossa Nova, né? Sim, claro. A Dama da Canção. Se eu não me engano, tem o dedo do Thiago também nesse disco, o Thiago Marcos Luiz. A Laíde tem uma classe muito boa. Tem uma classe no canto, na postura. 5 da manhã, latas de lixos. Todos os tem uma dor no olhar dela, que é uma coisa linda, né? É o intérprete, né? É a intérprete. Porque pra mim a cantora é isso. Não basta ter a melhor voz, a afinação. Eu acho que tem que entregar a canção. Assim, tem que saber o que tá cantando e passar o recado. Pra mim, eu pode até desafinar um pouquinho. É o que te pega. Claro. Eu acho que é o que pega todo mundo. Eu acho que pode até desafinar um pouquinho. Sim, eu acho que quando a cantora vai lá e entrega, ela vai bem. Tem muita gente afinadíssima, Clemente, que não vai a lugar nenhum. Eu acho que o algo mais é uma coisa difícil de definir, mas eu acho que é isso que gera o sucesso ou não. Você consegue, assim, depois de tantos discos e tantos shows, elencar, assim, o que te emociona? Ou o que você acha que emociona a grande maioria das pessoas? Eu acho que a técnica com emoção, mas pode até ser que a emoção fica acima da técnica. Eu acho que um canto é como aquela coisa que o Milton fala, o Fernando Brant, Canções e Momentos. É o casamento na plateia, aquele sentimento que na plateia, que é uma só voz na plateia e na voz. Eu acho que é isso. Eu tenho uma sensação que o Pro Tools e tudo que aconteceu tecnologicamente, que democratizou e facilitou e viabilizou, mas eu comecei a sentir falta da imperfeição. Eu acho que falta alma. Falta alma. Eu acho que a alma é que vai definir se um artista vai adiante ou não. Você acha que é a alma? É a alma. Porque voz muita gente tem. Eu acho que é a alma e repertório também no caso dos cantores, né? Assim, o que não compõe. Assim, eu acho que o cantor pode ser muito bom, mas ele tem que gravar coisas que o público dele se reconheça, que fale, que chegue lá. Mas eu acho que tudo se resume à alma. Tudo se resume a uma sedução. Por isso que eu botei Cantadas. Porque eu acho que é isso. Mauro, que honra ter você aqui. Eu adorei. Falei demais. E você tem uma carcaça. E aí tem uma hora que cai a carcaça, é tão bonito de ver. Não, cara. Eu vim aqui sem a carcaça, realmente eu vim, mas eu tenho a carcaça, eu acho que ela é importante no meio que a gente vive, é muito difícil ali, na minha profissão também, eu acho que a carcaça é uma defesa que eu uso conscientemente, mas aqui eu entrei sem ela.
E aí tem uma hora que ela cai mesmo, assim. Obrigado, viu? Eu que agradeço, adorei. Vou divulgar bastante Amei nas muito, redes. de verdade. Gente, esse cara é brilhante e é um dos únicos que tá aí até hoje, né, fazendo esse trabalho. Se Deus quiser, ainda tem necessário. alguns anos aí demais. Castelo Branco, quando o Rodrigo Faur, né? Rodrigo Faur. Veio aqui e falou, cara, o Mauro, o Rodrigo, essas pessoas são necessárias, porque a gente vive um país com muito pouca memória, né? E eu acho que a gente tem que reverenciar quem fez a música brasileira, sabe? Não, sem e que dúvida, os novos chegam sabendo o que aconteceu. Tendo referência do que aconteceu lá atrás. Eu acho que tem muita gente boa. Eu não sei se vai ter espaço. Assim, eu vejo o Rodrigo Nogueira, que é uma pessoa que eu já conheci de rede social, de show, gente interessada, com conhecimento. Vamos ver se abre. O Lucas Vieira, que também é um jornalista também, já trabalhou com a Cris em algum momento. O negócio é que hoje o mercado é mais difícil, né? Eu não sei se eu conseguiria entrar no mercado agora, nesse momento. Talvez não. Querido, muito obrigado. Eu que agradeço, querido, adorei. Gente, amei o papo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.